Nosso convidado de hoje é cantor, dançarino e produtor musical. Criador do show Tributo ao Rei do Pop, ele já se apresentou ao lado de profissionais que trabalharam diretamente com Michael Jackson e emocionou plateias em países como Estados Unidos, Catar, República Tcheca, México e Singapura. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de quem cresceu inspirado por um ídolo, transformou a admiração em arte e, com sua entrega no palco, segue tocando corações no Brasil e ao redor do mundo. Com vocês, Rodrigo Teaser. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é cantor, compositor, dançarino, produtor musical e o maior intérprete de Michael Jackson, internacionalmente reconhecido. O nome dele, Rodrigo Teaser. Tudo obrigado. bom, meu querido? Tudo bom, obrigado, muito obrigado. Ter obrigado. você aqui. Obrigado. Eu já te vi uma vez no show, Oi. mas eu fiquei encantada. Eu confesso que eu falei assim, tem uma manifestação paranormal aqui, tem alguma coisa estranha que acontece aqui, e eu vi coisas acontecerem ali, naquele show, que eu até comentei com a equipe toda, e a gente vai passar um pouco disso aqui hoje, como na hora que você chama as crianças, aquele palco enche. E de crianças que você vê que aquilo não estava nada planejado. Nunca. E aí eu vi crianças todas, e vi, o que me mais chamou a atenção, vi muitas crianças neuroatípicas. Sim. E vi autistas, Muitos. né? Com um abafador de som e curtindo o show. Sempre tem. Incrível. É incrível isso. Isso me encantou mesmo. A primeira vez que isso aconteceu não foi planejado. Porque o Michael sempre teve esse momento das crianças, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de chamar e ninguém ir. E tinha medo de chamar e dar uma confusão. E aí a primeira vez, 2 meninas subiram. E aí a galera ficou, tiro, não tiro. Aí eu falei, deixa. E aí elas subiram, aí outras crianças foram subindo. Aí eu não sei se no próximo show alguém viu. E falou nas redes sociais. E aí no próximo show subiram. E aí virou uma marca. E que nem você falou, sobem muitas crianças e são 15 anos, né, já que o Michael se foi, e sobem crianças de 4 anos, 5 anos, 6 anos. 6 anos, 12 anos. Que durante o show, você vê que elas estão cantando canções dos anos 70, 80, 90, é um negócio... E estão vestidas. Michael. Sempre, isso é incrível. Não, e uma dá dica para outra. Eu vi na minha mesa, tinha uma criança autista e tinha uma criança neurotípica. E aí eu me lembro que o autista falou assim, onde você comprou essa roupa? Eu falei assim, isso aqui é no site americano, que meu pai, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou, mas a sua roupa também tá bonita. Ele falou, o meu foi a costureira que fez mesmo. E aí tem crianças que vão, e aí no final do show, né, eu recebo o pessoal pra fazer foto, aí a avó fala, Rodrigo, você usou tal roupa, agora é minha dor de cabeça. Menino, onde eu acho aqueles negócios que meu neto quer aquela roupa, eu não sei onde achar. Então, tipo, isso é incrível, porque de certa forma me lembra a minha infância. Porque eu fazia isso com a minha mãe. Eu ia, né? Em São Paulo tem um lugar chamado 25 de Março. Isso mesmo. E eu, assim, uma das recordações mais fortes que eu tenho da minha infância é ir com a minha mãe na 25 de Março, ficar garimpando as coisinhas pra fazer roupa. E aí a criança fala isso hoje, e você fala, cara, passaram-se tantos anos, o Michael se foi, mas esse tipo de relação que a pessoa estabelece com o ídolo, não sei que nome daria, não muda. E é interessante, foi o que você falou, né? Você foi um fã de Michael. Com quantos anos começou isso? Então, eu não me lembro de não ser fã do Michael. Não me lembro. Você já nasceu fã. As primeiras recordações que eu tenho da vida, eu já era fã do Michael. Minha mãe conta que quando a gente saía no carro, quando trocava a estação, ela falou que eu ficava pedindo, para. E aí um dia ela percebeu que era a mesma voz. Sempre era a voz do Michael. E aí ela falou, nossa, já que ele gosta desse cantor, eu vou dar um disco. E aí ele me deu um disco. E aí eu ficava dançando em casa, mas eu era muito tímido. E aí na escola o professor falava, olha, ele é muito tímido. Então minha mãe falou que começou a me incentivar a dançar
Tipo, na festa de casa, na festa do primo, na festa do tio, pra eu aprender a lidar com a timidez. Uhum. E aí um dia, minhas primas faziam esses cursos de modelo, eu fui lá um dia e a brincadeira era imitar alguém, eu imitei O o Michael. Michael. E aí o professor lá falou, olha, incentiva ele a fazer isso artisticamente e tal. E minha mãe passou a me incentivar. Então, com 9 anos, eu fiz a primeira apresentação, assim, com roupinha e tal. Mas na tua família? Não, foi num palco mesmo. Alguma coisa desses De cursos de, escola? de modelo que minhas primas e minha irmã fazia. Falaram, bota ele lá, porque é um negócio só de criança. E aí eu imitei Michael lá. E eu tenho só uma foto desse dia, que foi antes de eu entrar. Só que virou uma coisa assim, eu lembro assim na minha infância e na adolescência que era, minha mãe usava meio como uma moeda de troca. Se você for, ó, eu quero a roupa tal. Minha mãe falava, se você for bem na escola, você ganha. Entendi. Ó, Michael lançou um disco novo, se você for bem na escola. Você começou a estudar e fazer tudo que tinha que fazer pra poder. E aí era assim, mãe, pô, queria dançar em algum lugar, tá bom, vamos ver um lugar aí. Então, mobilizava a família mesmo, sabe? Ai, Michael, tem uma roupa nova. Eu lembro, assim, nitidamente da minha avó, minha tia, meu pai, minha mãe, todo mundo mobilizado pra fazer aquilo. Sempre foi uma coisa muito, a família inteira participou, sabe? E o que eu acho tão interessante, que você, antes de começar o show, é, é como se você tem um momento ali de silêncio, que é como se você quase que pedisse permissão Na para verdade, entrar no eu palco. É peço. isso? Aham. Toda vez eu peço. Não sei, tem gente que associa até coisas mais religiosas. Pra mim é uma permissão mesmo. E o momento de Billie Jean, que tem um momento. Porque o show ele é meio frenético, né? Muita luz e show e explosão e sobe coisa, desce coisa. Como era o show do Michael. Como era o show do Michael. Exatamente. E aí antes de Billie Jean eu paro embaixo da luz e eu toda vez. Não é embora eu faça uma oração, não é uma questão religiosa. Eu entendi. Mas é porque logo no início disso, né? Botar o show de pé foi uma coisa tão difícil. E aí eu lembro que um dia, assim, eu tava no show e eu falei, gente, esse negócio é tão incrível. E aí eu me lembro de parar e falar, ai Deus, se ele pudesse sentir essa energia, se em algum lugar ele pudesse sentir isso, por favor, deixa só ele sentir, porque isso é muito incrível. E eu não sabia, né? Eu não sabia até onde isso ia. E aí virou um momento que não importa onde eu esteja, toda vez antes de Billie Jean, eu paro e eu agradeço, porque a vida artística não é fácil. Nem um pouco. Ainda mais você ter que botar um show no ar, que é um show caro. No sentido assim, sim, de banda, tudo. de coreografia, de treino. De tudo. Você tem que ter um preparo físico muito E grande. quando a gente teve, né, a ideia, eu e a Priscila, a gente pensou desde o início assim, isso tem que ser grande. As pessoas não podem, óbvio que grande, dentro do possível, né? Porque igual o Mike não tem como. Mas as pessoas não podem chegar no show e falar, mas isso daí. O Michael merecia ser melhor Então, representado. a gente ficou 2 anos montando o show, sabe? Sem nem imaginar onde vai estrear. A gente não sabia. A gente ficou 2 anos montando. O show já estreou com elevador, com tudo. Claro que com os anos a coisa foi aumentando. Então, eu não sabia que a gente ia chegar tão longe. Então, lá, quando isso aconteceu, eu falei, puxa, que bacana viver isso, sabe? E aí foi motivado por uma coisa tão de gratidão que eu falei, nossa, que legal que eu tô vivendo esse negócio. Só que aí virou um negócio que não consigo. Todo show eu tenho que parar ali e agradecer, porque antes de qualquer coisa, eu sou um fã. E eu não estaria fazendo aquilo se a obra dele não tivesse de alguma forma me tocado. Então, virou uma marca ali, toda vez. E interessante, assim, o que que você via no Michael? Claro, tinha todo um apelo visual, de dança, de efeitos especiais. Mas a gente sente que você não foi só isso, porque isso todas as pessoas tiveram acesso. Sim. Qualquer pessoa hoje que dá um Google, ou qualquer, vai no YouTube, tá lá. E ainda muito moderno para os tempos de hoje. Né? O estilo de gravação, a gravação, o número de canais, tudo tá lá. É uma antevisão, né, de onde se podia chegar com uma coisa de fazer um show tecnológico. Mas o que tinha mais nele que fazia essa conexão ser uma conexão não só de fora, ser de dentro? Eu não sei te falar. Uma coisa que eu percebo hoje, várias vezes quando eu falo com fãs, assim, mais da minha idade, um pouco mais novos, ou mesmo quando vai alguma criança, eu percebo que
A questão da timidez é sempre uma questão muito semelhante. É muito comum os pais falarem, nossa, olha, meu menino dança Michael o dia inteiro, esse menino é tímido e na hora que toca Michael perde a timidez. E aí eu percebo que tem essa relação. E pra mim, o Michael ele sempre esteve num lugar de um super-herói. Que eu lembro que quando a gente é criança, né, menino principalmente, vamos brincar de super-herói. Aí sempre tem aquela coisa de, eu sou super-homem, eu sou He-Man, Homem-Aranha. eu sou Homem-Aranha. E eu sempre falava, eu sou Michael Jackson. E aí eu lembro, e eu lembro que as crianças ficavam, não, Michael Jackson não. Eu falava, não, ué, como Michael Jackson não? Não, Michael Jackson não é super-herói. E eu lembro que eu ficava, olha, essa é a foto do primeiro dia. Esse aqui é a primeiro primeira show, vez, 89. 1º de outubro de 1989. Que loucura. Nossa, Rodrigo, o terno branco. O terno branco, né? Que ele fez o Moonwalker. Foi isso? Esse mesmo. O terno Filme branco Moonwalk, que ele que fez o eles colocaram, Moonwalker. Gente, que gracinha. E aí eu lembro que era isso. Seríssimo, tá com cabelinho mais de curto. Não, de Beatles. Ele começou com o cabelinho de Beatles. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês acharam isso? Caramba. Olha só, a fã. Foi rápido. A Lu é fã do Michael e do Rodrigo. O que fã não faz, tá vendo? E eu acho que mesmo sem... Eu não sei, assim, depois lendo, me parece que não foi intencional. Mas mesmo sem ser intencional, o Michael, eu acho que pela forma lúdica, talvez, que ele enxergava a coisa, ele era o super-herói. Porque ele é o cara que aparta a briga de gangue e bota todo mundo pra dançar. O zumbi vem pra aterrorizar, ele bota o zumbi pra dançar. No filme Moonwalker, ele dança com os gangsters, vira robô, depois vira nave. Então eu acho que de alguma forma ele ficou nesse lugar pra mim. E eu cresci assim. Mesmo, né? Porque assim, ele era um grande amante de cinema. Muito. Então ele tinha uma referência imensa de cinema e ele brincou com todas essas influências. Né? O sonho, assim, ele deu algumas declarações, mas as pessoas próximas diziam que quando ele enxergasse que ele não poderia mais entregar no palco, ele gostaria de ir pro cinema. E ele teve algumas tentativas, assim, sabe, durante a vida. Ele é um cara... Você falou uma coisa, né, de ANTV. Ele era tão visionário que, assim, nos anos 90, a Marvel chegou, assim, à beira da falência. A Marvel passou por um momento muito crítico. E o Michael teve uma reunião com o Stan Lee e falou, cara, você tem que ir pro cinema. Vamos fazer o Spider-Man. E aí, na época, o pessoal imagina, cinema, porque tinham tido vários filmes de heróis que tinham fracassado, e acabou que a ideia parou ali. O Michael tentou comprar a Marvel, porque ele acreditava que aquilo podia virar uma coisa gigantesca através do cinema, e acabou que não deu certo. Mas era essa coisa que você falou, a visão. Ele amava o cinema, ele entendia muito disso, e era uma coisa que ele queria ter se dedicado depois, né, de sair dos palcos. E tudo que o Michael fizesse daria certo. Eu acho. Não, é porque o perfil, ele tinha uma personalidade absolutamente perfeccionista. Ele não entregava o que não fosse o máximo que ele pudesse dar. E exigiu o máximo de todo mundo. Exigiu o máximo a equipe dele que trabalhava com ele, eles falam que fazer o show era o mais tranquilo de tudo. Os ensaios que eram tensos. Preparar para o show. Porque o ensaio tinha o Michael estabeleceu... Iniciava um ensaio separado, cada banda era separado de backing, separado de bailarinos, eles ensaiavam separados. Depois os backings e a banda se ensaiavam junto. Depois banda, backing e balé. E aí depois ia para um palco de mentira, digamos assim, e para ir para o palco verdadeiro. E quando ia para o palco verdadeiro, naquele momento, o Michael falava, todo mundo já sabe o que tem que fazer, tá todo mundo de acordo, banda, balé, técnica, tudo ok? Então tá. Então vamos começar. Cada vez que alguém errar, a gente volta do zero. Então era tenso, a equipe do Michael fala que ela era tensa porque não era só tipo, se eu errar, eu vou tomar uma bronca. Se eu errar, eu vou fazer os meus colegas todos inteiro começarem. Fazer tudo de novo. Só que o inteiro começava com uma música. Quando já se tinha o show inteiro, era o show inteiro. Então eles falam que já aconteceu era um show de 2 horas, eles estarem tipo em 1h40 de show, alguém errar, o Michael falar do começo. E aí, então tá, vamos da música. Ele, não, do começo. Mas Michael, a gente não, é do começo. E aí voltava 1 hora. E essa ideia do Michael era de que a repetição, ela se torna mecânica, né? Quando você repete muito, fica mecânico. Mas tem um ponto onde você ultrapassa o mecânico e fica
natural. Seria um estado de flow. Eu acho que é. Tudo funciona, você já não sabe. Porque quando a gente faz um formato novo de show, e eu demorei muito para perceber, porque você lê essas coisas e você fala, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Né? Eu não tenho como montar uma casa de show e ensaiar, que nem o Michael. O Michael, quando ele estreava uma turnê, ele já tinha feito o show inteiro umas 30 vezes, a equipe conta. Eu não tenho essa realidade. Então, quando a gente monta um show novo, os primeiros shows eu fico sempre muito tenso. Porque eu falo, meu, essa roupa é nova, será que ela vai se comportar? Eu tiro rápido, ponho rápido? Ou tem um efeito novo, uma movimentação nova cênica, o elevador. Eu sempre fico muito tenso. Quando já tá lá no 10º show, 20º show, aquilo já fica natural. O corpo já entende a forma de se portar, sabe? Às vezes a forma de tirar a roupa. E aí que eu comecei a perceber que puxa, é isso que ele se referia, né? Porque quando você às vezes você vê uma pessoa que dança muito bem e pro leigo ela dança bem, mas quando você assiste com um olhar crítico, técnico, você percebe que às vezes antes do movimento essa pessoa entregou que vai fazer o movimento. E quando a pessoa já tá dançando muito bem, o movimento só sai. Que é uma coisa que é o que encanta até hoje, quando você vê um cara como o Michael, ou um Gene Kelly, um Fred Astaire, você vê, você fala, gente, é respirar pra essa gente. E é isso, eu acho que a dedicação, ela passa desse ponto do mecânico e ela se torna uma coisa. Você está falando uma coisa que é o conceito científico de neuroplasticidade. Ah, é? É. Meu Deus, avisa. Neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Cada caminho que a gente vai abrindo marca uma trilha. Aquela trilha que eu mais uso, o cérebro tende a repetir espontaneamente. Quando eu não tenho trilhas novas, eu tenho que abrir. Quando eu vou abrir uma trilha nova numa floresta, eu tenho que não só abrir, mas eu tenho que repetir, até aquilo virar uma trilha. Isso é neuroplasticidade. É você abrir caminhos novos. Eu não sabia, tem um nome. Tem. E só a repetição leva a um ponto que essa trilha se faz automático, né? E quando você junta o automático de tanto repetir com a coisa da emoção, do tesão, do talento, aí você chega ao tal estado de flow. Porque o flow é mais do que tocar sozinho. Sim. É tocar sozinho com o predomínio da emoção forte. Então, nessa hora, você já deve ter sentido isso, eu tenho certeza que o Michael sentia, que é você perder a noção do tempo, sim. do espaço, e tudo ocorre que depois você fala assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Às vezes acontece de você ver o vídeo e falar, ai, nossa, eu fiz isso, ficou bonito. Exatamente. E eu não sabia, o Michael tinha um termo para isso, porque quando o coreógrafo veio, ele veio para dirigir a gente, para me dirigir, e não era uma coisa comercial. Ele viu o material do show e falou, nossa, eu quero fazer parte disso. Eu quero matar uma saudade, né? E aí foi incrível, porque eu não fiz uma proposta comercial. Ele só falou assim, olha, organiza uns workshops aí no Brasil para eu dar aula, para ter um motivo de eu estar aí, e eu vou dividir com você. E aí ele dividiu várias histórias, e a forma que o Michael sempre recorria... o Michael tinha uma coisa, com os bailarinos principalmente, que cada música o Michael tinha ele tinha uma programação. Então... Smooth Criminal, eles são gangsters. Só que ele falava que não bastava o bailarino dançar. Então ele tinha que se sentir. Ele queria que cada um tivesse uma história. E aí, por mais que ninguém nunca perguntasse, o personagem do bailarino, teoricamente, não existe para o público. Mas o Michael fazia questão que cada um tivesse um nome. E aí o Michael fazia questão de falar, são os anos 20, não se pode beber em público, beijar em público, dançar em público. Eu quero que você tenha uma história. E aí cada um inventava, eu sou um bancário, eu sou um golpista, eu sou... E aí o Michael falava, então agora você vai dançar e se comportar como isso. E aí é incrível, porque quando o coreógrafo veio, ele fez essa brincadeira com a gente, e no momento seguinte o corpo já se comporta diferente. Porque não é só o movimento, você entende que você às vezes sai mais sombrio, às vezes sai menos. E aí nas coreografias que são inspiradas, né, em movimentos militares, o Michael sempre queria que tivesse a referência do super-herói. Porque ele falava, você nunca vai ver o Superman, você nunca vai ver o Superman assim. O Superman, ele tá sempre aqui. Então vocês vão sempre dançar
como se estivesse prestes a voar. Então ele sempre tinha alguma... Porque ele falava que isso era uma forma de... Durante a turnê, quando a coisa se tornasse talvez, tipo, eu vou lá fazer de novo, isso se tornasse um lugar rápido pra pessoa falar, tá, superou. Então, isso que eu tô falando, era uma estrada É. muito bem construída dentro do cérebro de cada um. E esse momento que você falou do flow, em uma ocasião o coreógrafo, ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, hoje você chegou lá, né? Eu falei, cheguei lá. Ele falou, você foi pra aquele lugar. Aí ele falou, nossa, isso não acontece todo show, né? Aí eu fiquei curioso, eu falei, mas O que ele tá falando? como assim? Ele falou, porque o Michael, ele tinha uma visão tão precisa que às vezes ele acabava o show e ele falava, você tava naquele lugar, né? E ele falou que o Michael sempre acertava. Porque o próprio Michael Quem falava. tinha atingido. Ele falava que o próprio Michael falava, não é todo show que acontece isso, mas tem shows que acontecem, que você não é você perder a consciência, mas é você estar num lugar. Ter noção do tempo. É um lugar que você fica ali e você, enquanto você tá naquele lugar, você não quer que acabe, mas você não sabe como você chegou, é incrível. Tem músicas que isso acontece. E é uma sensação maravilhosa, assim, que quando você acaba, você fala, cara, isso daqui é o propósito do que eu faço. Porque cantar, muita gente canta, dançar, muita gente dança, vender ingresso, ou fazer sucesso, seja o que seja sucesso na cabeça de cada um, mas essa sensação de você chegar e falar, caramba, isso que aconteceu não é todo ser humano que vive, e é isso que é o lance. Talvez isso, eu digo que o flow depende do talento, depende das suas escolhas, depende do treino. Até você chegar ao flow, não é todo mundo que chega no flow profissional. Até chegar no flow, você não tem noção do que é a glória da vida. Uau! Porque a glória da vida é quando você, no seu ofício, vivencia um estado de flow. Porque é como se você deixasse de ser matéria. É como se você transcendesse o tempo. É como se você entrasse num túnel do tempo. Porque pode passar 1 minuto, você tem a sensação que passou 1 hora. Você não Ou então pode passar 2 horas e você acha que aquilo passou. O tempo deixa de ser tempo de relógio. Sim, é incrível. Passa a ser um tempo que a gente não sabe descrever. Acho que é de isso. outro. Nossa, é verdade isso, meu Deus do céu. É de outro lugar. Né? Isso é uma coisa assim, eu já vivenciei na minha profissão, mas isso é um privilégio pouco. E não tem como você explicar como é que é. Porque a pessoa que o dia vivenciar, ela vai falar assim, nossa, deu um troço estranho. Eu errei. Você fala, não, você foi maravilhoso. Hoje é que foi maravilhoso. Não, mas eu não lembro do que aconteceu. E a pessoa não lembra. É impressionante isso. Porque o pop tem, esse tipo de show tem essa coisa de parecer tudo... Como as pessoas acham que todo show é igual, elas acham que todo show é mecânico. E não é. Quando tem essa sensação, você fala, cara, que incrível isso que aconteceu aqui. E às vezes é uma coisa totalmente fora do programado que desencadeia, não dá pra saber. Às vezes é uma música, às vezes são 3 músicas, às vezes é um show inteiro, é raríssimo, e às vezes não ocorre. Não ocorre. E mesmo assim, o treino que foi feito, a dedicação, o talento, a repetição vai fazer ele ser excelente. Porque não precisa ser flow para ser excelente. Não, Às vezes acontece, eu saio do palco, às vezes eu falo, ai, Priscila, hoje eu acho que tô me sentindo mal, eu tô me sentindo que eu fui um charlatão pro público, porque não acho que foi bom. Ela, você tá maluco? Tá doido? E aí a gente vai depois ver, aí o pessoal, nossa, meio show, aí dá aquela sensação de alívio, você fala, ai, que bom, eles gostaram. Porque às vezes acontece, né? Ou é uma dor que você tá... Sim, uma dor de cabeça, uma dor de dente, porque tudo acontece. Ou dor muscular, que é a coisa mais comum pra mim. E aí, tipo, você fala, não, hoje... Mas aí, às vezes, você fala, não, passou. E você tem uma coisa que eu também acho que é muito do Michael, é essa timidez, né? Porque o Michael era tímido. Né? Era tímido. Essa coisa mais carinhosa, meiga, mas ao mesmo tempo que totalmente diferente do palco. Porque o Michael no palco era um gigante, né? Mas assim, quando você via nas coisas comuns, ele tinha dificuldade até de projetar a voz. Né? Ele falava uma voz para dentro, baixinho, e quando aquilo vinha, parecia tomava uma energia que era
tinha que ser com ele. Ele é como se ele fosse um canal daquela energia. Verdade, eu acho. Um canal, literalmente. Mas de onde vinha, eu não sei. Eu acho que um pouco é por um exemplo dele, mas também as pessoas mais legais que eu conheci, assim, os maiores que eu conheci dentro dessa indústria, são pessoas que muito antes de eu sonhar em chegar onde eu cheguei, me trataram com muito carinho. Que legal. E são pessoas muito grandes que souberam me olhar com um olhar de carinho, e eu acho que é o único lugar assim que eu me sinto confortável, porque existe um excesso de autoafirmação hoje em dia e de pessoas esperando que os outros afirmem, que eu acho que não é saudável. E aí eu sempre lembro dessas pessoas, eu falo, não, pô, tal pessoa me recebeu e foi assim. Eu acho que a pessoa que é grande, ela é generosa, né? Eu acho que é uma característica. Porque essas pessoas mesmo puxa, eu tive a oportunidade de me encontrar e de dividir o palco muito antes disso daqui dar certo, com a Ivete Sangalo, com o Seu Jorge. E são pessoas que eu sempre falo que naquele dia, sem saber, eles me deram aula. Com certeza. Porque eu tava ali e eu não tinha banda. Eu não tinha banda, eu não tinha isso aqui. E eu via a forma que tratou a equipe, tratava a banda. Eu via a forma que tratou. Pelo menos as experiências que eu tive foram hiper carinhosas. E aí eu falei, caramba, então é isso. Tem um lugar de se fazer isso com grandeza, mas ser carinhoso. E depois, à medida que eu fui conhecendo as pessoas que conviveram com o Michael, que trabalharam com o Michael, é incrível como. Eu nem sei hoje quantas pessoas eu já pude conversar, mas já foram bastante. E ninguém tem uma história para falar. Ah, tal dia ele estava muito bravo, tal dia ele estourou. O dia que eles falam que ele estourava era uma coisa. Ele era mais enérgico, mas nunca era grosseiro, nunca faltava com respeito. Não, ele sempre pedia desculpa, né? Quando tinha que ser. Mas, né? Olha, eu vou pedir desculpa para vocês, mas é porque é pra ficar bom. E às vezes ele falava, eu tô falando isso, mas é com amor, pelo amor de Deus. Não, e é pra ficar bom. Não me leve a mal, talvez. E eu acho que isso fazia as pessoas vestirem a camisa de um jeito diferente. Porque as pessoas, não sei, de alguma forma, acho que eles entendiam que aquilo era a vida dele e falavam, não, se esse cara com essa grandeza tá dando sangue assim, eu tenho que dar também, então. Não é possível, né? Que eu não vejo. A gente tem umas fotos aqui maravilhosas que a tua produção mandou e a gente vai passear um pouquinho. Vamos lá. Aqui é uma cena de Thriller. Aí é um show que pra gente foi muito especial. É o nosso primeiro show na China. Na China. E é uma coisa assim, a gente recebe uma série de informações, né? A gente acredita que a China é de uma forma tal. E foi um show muito especial porque o Michael anunciou um show lá em 93. O show ia iniciar as vendas por uma questão que ninguém sabe ao certo, o show foi cancelado. E aí quando eles entraram em contato com a gente, eles falaram, vocês podem fazer um show, mas igual o Michael fazia 30 anos atrás? Só não vai ter o Michael. Aí a gente falou, olha, pode ser. Mesmas roupas, figurinos, coreografias. E aí foi muito legal porque eles falaram, a gente vai fazer um palco igual. E muita gente nesse ramo falou, a gente vai fazer um grande palco. E aí a gente pensou, tá bom. Quando chegou lá, era um ginásio olímpico, tinha sido, né, usado nas Olimpíadas e era um palco realmente gigantesco, de 22 por 14, 12, sei lá. E era uma produção gigante. Era literal o palco que seria montado para Michael. Era. Em 1993. Não, eles respeitaram parte da... Obviamente que em 93 os equipamentos não são mais... Mas, por exemplo, a parede de luzes que tinha em 93, eles montaram com as luzes atuais. As luzes laterais que tinham, o laser que tinha, então era uma coisa assim. E era engraçado porque no nosso rider aqui, a gente acabou tendo que importar equipamentos e montar equipamentos porque não existe no mercado para você alugar catapulta, elevador, essas coisas. E tudo eles tinham lá. E algumas coisas assim, sei lá, eu viajo com 4 lasers. Eles tinham tipo, sei lá, 12. Era um negócio absurdo, cara. E foi incrível, porque a gente chegou, foi um show para 8.400 pessoas. 8.400. E eu nunca imaginei assim, um grupo de brasileiros na China homenageando um artista americano. Então foi muito legal. E aí a gente fez o show. Depois de 2 meses a gente voltou, fez mais um. Esse ano a gente vai voltar de novo. Quer dizer, é engraçado isso que você falou. A gente pensa a China sempre por um viés político e não sei o quê. Mas existe na China
gente que nem a gente. Não, total. E assim, né? Eles têm um a ídolo reação, que era do Ocidente, a totalmente. reação é igual, a emoção é igual, a participação é igual. E eu lembro que foi muito legal porque eu falei, gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. A gente tem uma expressão no Brasil, quando alguém quer te descredibilizar, quando alguém quer dizer pra você, tua ideia é um lixo, eles sempre falam, isso não vai dar certo nem aqui nem na China. É verdade. E aí eu falei pra eles, agora eu posso voltar pro Brasil. Eu falei, deu certo no Brasil e na China. Aí vai dar, exatamente. Ou então a gente pode começar a usar assim, gente, vai ter que dar certo aqui e na China. Isso, é melhor ainda, gente. Pronto, essa ideia é boa. Vai ter que dar certo. Quando a ideia for boa, na tem que falar, essa ideia é boa, Perfeito. vai dar certo aqui na China. Perfeito. Vou usar isso. Foi muito, nossa. Vou usar isso. E Japão, já foi? Não fui. A gente Rodando, a gente fez Japão, Singapura, Malásia, Filipinas. Mas eu tenho um sonho assim de fazer no Japão, porque o Michael tinha um carinho pelo público japonês. E o público A japonês... própria CBS, né, que era a gravadora do Sim. Michael, foi comprada pela Sony e o Michael estabeleceu uma relação pessoal muito forte com o Aiko Morita, que era o presidente. E o Michael tinha uma relação especial com o Japão e o público japonês muito especial com o Michael. Tanto que a primeira turnê solo, a primeira vez que o Michael resolveu, né, definitivamente sair em turnê solo, sem os irmãos, ele fez isso pelo Japão. Então ele fez uma série de shows só no Japão para se encontrar e se entender no palco. A galera que trabalha com ele fala isso, que toda noite era um estudo, um teste. E aí ele fez essa turnê pelo Japão, fez acho que uns 4 na Austrália, voltou para os Estados Unidos, reensaiou a turnê, reformulou o show. E toda a turnê ele ia pro Japão e eram assim... Maravilhoso. 8 shows esgotados e tal. Eu estudei no Japão em 1992 e ele já era um fenômeno. Como era a Bossa Nova. Que ainda é. Eu fui lá. Era uma fui lá coisa passear inacreditável. agora. Você entrava numa loja tocando Bossa E Nova. até hoje é. Você entrava numa loja tocando Michael Jackson. Era uma coisa impressionante. A gente foi passear, que foi pra mim uma realização de um sonho. De um sonho. E a gente passeando, toda hora entrava numa loja Bossa Nova. Eu falava, gente. Exatamente. É Bossa Nova. Não, é música de fundo. Você vai nos cafés, é Bossa Nova. Você vai no restaurante. Vai na loja de roupa, Bossa Nova. Exato. Cara. E na época tinha uma coisa maravilhosa, 1992, né? Eu tinha que ligar, e não tinha celular, não tinha nada, eu não tinha. Tinha uns cartões de orelhão, que era feito que seria hoje um pendrive, uma coisa assim, só que era um cartãozinho. Eu olhei numa loja, eu vi uns cartões lindos, aí tinha Marilyn, uma foto deslumbrante, James Dean, Michael Jackson, eu fui saindo catando aquilo, achando que era figurinha. E era cartão. Caramba, que incrível. Era cartão de telefone. Não. Aí quando eu voltei pro Brasil, cheio de cartão de telefone, que eu não tinha que ver. Mas aquele cartão era tão lindo que tinha gente que falava assim, nossa, que foto é essa? Uma qualidade de foto. Eu tinha isso até pouco tempo. Bom, vira um... Hoje essas coisas são itens de colecionador, né? Item de colecionador. Mas eu achei tão deslumbrante aquilo. Tinha umas fotos do Michael, tinha umas fotos de Marilyn. Falei, gente, que coisa. E todo mundo, eu comprava aquilo, o cara ficou me olhando, eu falei, essa doida. Nossa, ela liga muito, meu Deus, quanta ligação ela vai fazer? O pessoal já usava celular lá, então eu era mais doida, né? De ficar usando orelhão, nossa. Tinha poucos na rua. Aí ele me olhava, a senhora vai querer? Mais. Nossa, você fala bastante mesmo, telefone. Eu acho que ele falou, coitada, ela deve ser perturbada, né? Não tem celular na mão. Tinha na época os celulares lá da Panasonic. Caramba. Né? Depois chegou aqui no Brasil. Então, assim, foi uma coisa muito interessante eu vi essa paixão. Então, assim, tem que ir pro Japão. Eu quero muito, espero muito poder ir. Não, o Japão merece. E eles vão adorar. Eu acho que eles ainda não têm, não conectaram que você é o maior intérprete de Michael. Ainda não caiu a ficha. Não, isso é uma coisa que a gente passou várias vezes já por um processo assim, meio de abrir um mercado. Porque aqui, quando eu e a Priscila começamos a montar o show e fazer o show, muitas casas não entendiam muito. Que elas falavam, tá, mas é o quê? É um musical? E eu falava, não é bem, não é um musical. É um tributo. Não, mas é o quê? Mas é imitação? Eu falei, mas não é uma imitação... Né? Porque às vezes a pessoa fala, uma imitação fica quase uma coisa... é uma interpretação. Aí você fala, não, mas é um show. E aí aqui a gente passou por esse processo do pessoal não entender. Porque o pessoal fala, tá, você montou um show e aí você quer... As pessoas vão lá e vão achar que você é o Michael? Você fala, não, ninguém vai achar. Então até acontecer e engrenar, a gente passou por isso. Mas a gente passa lá fora em alguns lugares. Eu também, mas eu acho porque as pessoas têm o Michael num pedestal que é como se fosse impossível
interpretar o Michael. É bem impossível. Não, é meio impossível. E assim, quando eu te vi no palco, eu falei, gente, só tem uma diferença a altura. E na realidade você esquece depois, durante, porque o resto é tudo muito igual. Eu ainda falei assim, gente, tem alguma incorporação? Eu depois falei, não, incorporação não. Eu acho que tem uma emanação. Emanação é como se alguém lhe desse as ferramentas e a permissão de fazer aquilo. Pelo menos é o que me explicaram. Então, não é uma incorporação, mas é uma emanação, né? Que incrível. Vamos lá, Bru. Isso aqui eu achei lindo. Isso também é lá da China. Também foi no show da China? Que é uma coisa. Você usa aqui também? Eu uso aqui, todo show a gente usa, porque é uma coisa muito. Né, o Michael fazia questão de ter canções que alertassem e buscassem conscientizar as pessoas a respeito dessa questão do planeta e da coletividade. E para mim foi muito especial, assim, saber que eu podia estar cantando uma música dessa, porque é isso, a gente recebe umas informações a respeito da China, né? Outro dia eu fiz um comentário nas redes sociais, eu falei, a China é um lugar incrível. Infelizmente a gente compra uma versão que é muito errada. E muita gente escreveu assim, querido, vai lá tentar fazer teu show na China para ver o que acontece. Você fez. Mas eu já fiz. E assim, cantei músicas de paz, sabe? Então, é muito legal quando você... Poxa, a gente esgotou 2 noites no teatro... Esqueci o nome, é o Teatro Municipal lá do Kuwait. Tá. Uhum. E no Kuwait também existiu uma questão no sentido de quais músicas você vai cantar? Aí eu tive que apresentar a relação de músicas e tal. Ok, tá bom. Posso saber quais figurinos? Ok, tudo bem. Então, existe essa questão de achar que, né, uma cultura pode se sobrepor a outra, mas quando você está fazendo um show que o fio condutor é uma coisa lúdica e o fio condutor é realmente uma questão do respeito, uma questão de amor, você vai em qualquer lugar e você canta isso e ninguém nunca vai chegar e falar, essa música, não. Uma música que é contra a guerra, uma música que pede paz. E então, às vezes as pessoas falam, vai lá, quero ver se... E aí você fala, não, já fiz, fui, deu certo. Eu já fui. É possível, né? Eu acho que o Michael tinha essa coisa de trazer esse sentimento que rompia qualquer tipo de preconceito ou fronteira, né? Eu acho. Foi morte eu acho. do planeta, né? Eu acho incrível. Eu acho que se a gente tivesse ocupado Marte, ele também seria Marte. Eu acho. Júpiter, sabe? E da Via Láctea. Eu acho, porque é incrível. E eu quando a gente começou esses shows, eu tive uma sensação assim, que o Brasil é muito grande e as regiões no Brasil são muito culturalmente diferentes. Realmente. E os comportamentos são diferentes, mas no show eu comecei já a ter essa noção de falar, caramba, não importa onde a gente tá, o público reage igual, o público se emociona igual, sente igual. Então eu já falava, meu, que bacana. E aí a gente começou a ir pra fora e começou a ser igual. Teve uma ocasião que a gente foi fazer... uma linha do ser humano, né? Teve uma ocasião que a gente foi fazer um show na República Tcheca e era inverno. Muito frio, assim, um frio que eu nunca tinha sentido na vida. E aí o produtor falou, olha, eu vi muitos vídeos teus e eu vi que lá na América Latina o pessoal é muito caloroso e pula e canta. Aqui o público é mais frio. Estamos no inverno. Quero te avisar, né? Para você não ficar achando que é contra você. Ele falou, eu não quero... Quando você perceber isso, eu não quero que isso te desmotive. Por favor, não é com você. É uma questão nossa, é cultural, tá bom? Eu falei, tá bom. Quando chegou na terceira música, o público já tava gritando e cantando. E eu olhei pro lado, o produtor era um senhor, alto assim. Ele tava emocionado, chorando. Tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, toca pra lá. E aí, quando acabou, eu falei, cara, é o Michael. É o nosso show ali rolando, mas essa sensação, essa emoção é uma coisa que é do Michael, porque todo lugar que a gente vai, a obra dele toca as pessoas da mesma forma. Então, como se fosse um embaixador. Ele ficava, cara, eu nunca vi isso, meu Deus, eu não tô acreditando, isso é incrível, isso é incrível. O embaixador. Lindo isso. Próxima, Bru. Aqui é quando você chama as crianças, não é isso? E é inacreditável como elas respondem. E assim, no teu show tava assim, eu vi, quando chamou,
Eu vou. Aí o pai e a mãe não sabiam se controlava, se vinha. Eles subiram todos. E muitos neurotípicos, mas muito neurotípicos. Sim, muito. Muito. E com a mesma alegria. Com a mesma. E às vezes, né, eles se dão as mãos e dançam. E amizades começam ali. Eu vi isso acontecer. Não, o nosso show tem amizades que começam, namoros que começam, casamentos que começam. Exatamente. É incrível. E gerações, né? Porque aí o pai tá ali levando o filho e também foi fã do Michael. Tem muito isso. É muito legal. Essa conexão, né? De intergerações. Não, isso é incrível. É incrível. É um privilégio, eu acho. É o amor, isso. né? É, o amor. É verdade. Então, próxima, Bru. Aqui, o teaser Michael Lives Forever. É o tributo. Porque lá fora, aqui o registro é tributo ao rei do pop. Mas o Michael registrou várias expressões, várias marcas. Então, King of Pop é uma marca registrada por ele. Então, eu não posso usar... tributo ao rei do pop seria King of Pop Tribute. Entendi. King of Pop não cabe registro. Então, a gente teve que encontrar um nome que eu achasse que fizesse sentido, mas que não se chocasse, porque uma das normas para eu poder fazer o que eu faço é nunca utilizar uma marca que pertence a ele, foto, vídeo. Então, por isso que eu canto ao vivo com a minha banda. As imagens que divulgam o show são as minhas imagens, claro. para eu não infringir nenhuma norma. E aí não cabia King of Pop e a gente encontrou o nome Michael Lives Forever. Mas eu acho que Marco, se eu tivesse vivo, liberava. A mesma vida. Próximo, Bru. Essa roupa é deslumbrante. Essa é do show que a gente... Que eu fui ver. Que você foi ver, que foi um dos primeiros dessa montagem nova. Mas é perfeito. Você faz várias, por exemplo, tem umas 3. Alguns figurinos especificamente tem que ter vários, esse é um deles. Porque não resiste, né? Não resiste, assim... Tem um livro que é maravilhoso do figurinista do Michael. Ele fez roupas do Michael a vida inteira. Desde o álbum Thriller até a roupa que o Michael foi velado, é esse cara que fez. Que legal. E aí ele fala que esse figurino especificamente, o Michael queria esse efeito metálico, só que ele falou que era horrível, porque o tecido desbotava. É mole, né? E desbotava, falou que desbotava. E aí quando eu li, eu falei, não, mas isso anos 90, hoje não é possível. Não, e hoje ainda não encontraram um tecido que preste. Toda vez desbota. Então, tem que ter um monte. E vários figurinos você tem que fazer mais de um. Não, nem todos, sabia? Nem todos. Por exemplo, tem um figurino que eu chamo sempre de a segunda pele, que é o figurino que... o primeiro figurino é um figurino do show que fica os primeiros 40 minutos fica esse figurino, ou a parte de cima ou a parte de baixo. Então esse figurino eu sempre tenho que ter uns 2, 3, porque um tá lavando ou tá em manutenção, eu uso o outro. Mas os outros figurinos... o terno branco também tem que ter, porque é branco. Exatamente. Então não tem como. Mas os outros, tipo Beat It, eu tenho vários, mas eu tenho vários porque, assim, cada turnê o Michael usava um tecido diferente, ou zippers de uma cor, ou pedrarias de uma cor. Então, como a minha brincadeira é copiar cada turnê, então eu tenho de cada turnê. Trazer ele cada vez mais inteiro, né? Porque a galera que é muito fã, é incrível. O terno branco, ele é um terno branco risca de giz. Mas cada turnê a risca de giz é de um jeito. E quando você usa o terno certo da turnê certa, quem é muito fã fala... Caramba, você fez o risco certo. Então, certinho, né? Sabe? Próxima, Bru. Mas é linda. Isso aqui, né? Eu acho incrível, porque até o sorriso... você acha? Né? Eu acho. Porque não é o sorriso da forma dos dentes, é a energia do sorriso. É o sorriso do Michael. Eu consigo ver isso, assim. E eu sou da geração que viu o Michael desde Jackson 5. Ele cantando pequenininho, com 9 anos, com os irmãos. Eu tinha aquele vinil. Compactinho eu tinha, do 5 Jackson. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse vinil, eu falei assim, eu me apaixonei pelo Michael Jackson, pela voz. Eu falava assim, quem é que canta isso? Aí eu fui vendo na televisão aquelas coisas, eu falei, gente, ele é lindo, ele era muito bonitinho, ele realmente era mais bonito. E ele sempre teve essa coisa de um sorriso mesmo. Criança, ele cantava sorrindo, ele sentia a música. Os outros cantavam. Tem uma fala dele ainda criança, que ele pega e fala, I don't sing if I don't mean. Ele fala, se não tiver significado, se eu não sentir, eu não canto.
Ele literalmente É. sentia. A música percorria É. o corpo do Michael, né? Era. Impressionante. Próxima, Bru. Isso daí é muito emocionante pra O mim. produtor, É, não é isso? Musical foi o do nosso Michael? primeiro show junto, o Kevin Dorsey. Aí a gente fez o primeiro show junto em Nova York, no dia Na 25 de Broadway. junho, na Broadway. E pra gente foi assim. Na correria, né? A gente às vezes não percebe pequenas vitórias, né? Porque você tá correndo, você acaba um show, você tem que pensar no outro, aí você tem que fazer a conta desse e já ver como é que é o outro e arrumar o que quebrou. Então, você não comemora. E aí, quando a gente chegou em Nova York, foi assim, 25 de junho, em Nova York, na Broadway, na Times Square, na verdade, né? Porque Palladium Theater é ali, na esquina da Times Square. E era um show que a gente ia fazer, era o primeiro show nos Estados Unidos e era a primeira vez que se reunia o coreógrafo, a guitarrista e o backing vocal, né? E o backing vocal foi co-diretor musical do Michael e diretor vocal antes até da primeira turnê do Michael. Ele começou a trabalhar com o Michael ainda na última turnê dos Jacksons. Do Five Jackson, dos Que irmãos. na época Isso. eles trocaram, o nome precisou trocar de Jackson 5 para The Jacksons. E aí é isso mesmo, The Jacksons. Era o primeiro show e essa foi assim a primeira entrada dele que a gente cantou I'll Be There junto. E pra mim foi muito emocionante, porque... Tá se vendo aí, não tá dando pra segurar. Mas isso eu sou chorão, quase todo show eu choro. Sim. E nesse show foi incrível, porque ele várias vezes o coreógrafo já tinha falado, cara, você tem que participar desse show. E ele falava, não vou participar. Não, mas tem que participar. E ele falava, não gosto, não vou participar. E aí, como a gente foi para os Estados Unidos, ele falou, tá, vai, eu vou participar, eu vou ver o que é isso. E aí, curiosamente, no primeiro show nos Estados Unidos, porque a gente ia fazer, veio a pandemia. E lá nos Estados Unidos tem uma coisa das unions, que é como sindicatos, eles são muito severos. E a gente tinha um contrato e o teatro, ele não era union, mas durante a pandemia ele virou union. E aí uma série de acordos que tinha mudou, enfim, foi um dia muito estressante. Porque a equipe americana de montagem não entendia aquilo que eu falei. Eles não entendem o que é o show até assistir. Exatamente. Então eles dificultaram muito pra gente a parte técnica. E foi uma coisa muito, assim, estressante. E eu tava com muito medo mesmo, sabe? Assim, a equipe tensa. E é incrível, porque era uma tensão do corpo ficar rígido. E na hora que o show começou, a galera gritando, a casa cheia. E aí aquilo acabou. E aí era muito tenso porque eu tava me apresentando, eu olhava pra coxinha, tava os três. E aí eu ficava... Da equipe dele. aí eu ficava me apresentando assim, que eu falava, eu não quero olhar pra eles, eu não quero olhar pra eles. E aí, pô, nessa hora eu fiquei muito emocionado. E quando acabou foi incrível, porque eles foram no camarim, eu já tinha me apresentado com o coreógrafo e a guitarrista, mas com ele não. E aí ele foi no camarim e ele falou, olha, aonde você estiver, você me chama que eu vou estar lá. Você pode contar comigo pro resto da vida, cara. E aí, tipo, de lá pra cá, a gente estabeleceu uma relação. Você recebeu um selo, né? Um certificado de quem conviveu com o Michael, né? Tipo, por isso que eu falo, quando eu falo o maior intérprete de Michael Jackson do mundo, não foi dado por pessoas, ou por uma crítica, ou por uma associação, não sei o quê. Não. Foi dado por quem trabalhou com ele e pelo público, né? Quando acabou essa série de shows, ele falou, me leva pro Brasil, que eu quero fazer um pente fino. E aí, no mesmo ano, ele veio pra cá, a gente foi pro estúdio, ficou umas 6 horas no estúdio, e aí ele ficava, olha, isso aqui tá perfeito. Isso daqui, o Michael gostava que fosse assim. Você tem como fazer isso? E aí ele foi botando tudo no lugar. Então, quando a pessoa ouve hoje o show, óbvio que são os artistas, né? Os músicos da banda são artistas, são pessoas que interpretam com o sentimento deles, mas que receberam uma orientação de alguém que trabalhou o Michael. Então, exatamente. Tipo, e é um querido, assim. E é uma pessoa... E de novo aquilo que eu falei. As pessoas... Os maiores são muito generosos. Porque eu conheci ele como o backing vocal do Michael, o co-diretor musical do Michael. Aí um dia eu tava aqui, e aí, do nada, ele fez... Oh, yeah! Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tá parecendo o Oh, yeah do Curtindo a Vida Doidada. Ele, mas é a minha voz. Era a voz dele. Eu falei, como é a tua voz? Aí ele, nunca te contei? Eu falei, não. Aí ele me mostrou um vídeo. Esse cara dirigiu
Ele tem mais de 170 menções no Grammy. Ele dirigiu vocalmente Whitney Houston, Michael Bublé. Os principais jingles americanos são dirigidos por ele. E aí você fala... E aí eu lembro que eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Eu tô com vergonha agora. Mas não, é E aí porque é ele porque... tá ali, é porque um grande reconhece um grande, né? Ah, Eu acho que, não, eu acho que tem isso. Eu acho que uma pessoa grandiosa, ela sabe, vibra numa mesma energia, ah, sei que você foi... reconhece. Essa foto, É ela... lindo, lindo mesmo. E ele é grandão, hein? Ele Porque você é alto, o é, cara é mais alto que você, ele é eu tenho gigante. 1,74, o Michael tinha 1,78 e ele ainda é mais alto. Ele é mais alto, ele deve ter quase 1,90 m. Próxima, Bru. Aí, Aqui ó. vocês, É, né? A equipe, parte da equipe do é. Michael, Aí é coreógrafo. antes do último show. O último show lá foi em Los Angeles, num teatro que é The Wiltern. É um teatro, o teatro mais antigo em atividade. E é um teatro que, assim, poxa, recentemente teve Justin Timberlake, que é um teatro que, meu Deus, e pisar ali pra mim foi incrível. E aqui é o Lavelle, que é o coreógrafo do Michael, que também já coreografou Beyoncé, Rihanna, um monte de gente. O Kevin Dorsey, né, que é o backing vocal e co-diretor musical, e a Jennifer Batten, que é a guitarrista. Incrível isso, É, né? e esse show também pra gente foi muito especial, porque a gente tava no camarim, aí daqui a pouco o Kevin Dorsey chegou e falou, nossa, você é amigo de um amigo meu, nunca me falou? Aí você, Eu falei, que quem? amigo seu, pelo amor de Deus? Ele, Paulinho da Costa, que Olha, é simplesmente um dos maiores músicos da história, um brasileiro, o maior percussionista. Esse cara entrou no camarim, a banda, todo mundo tremia, falava, meu Deus, porque eu falei pra ele, falei, Paulinho, eu desde sempre sou rato de crédito de celular, de CD, de CD. né? Eu ficava no crédito de celular, que loucura, crédito de CD, de vinil, e eu sempre lia, porque você lê lá, Greg Fillings, David Williams, Paulinho da Costa. Eu falava, cara, esse Paulinho da Costa. Se repete aqui, E eu falava, né? Paulinho da Costa, todo lugar Paulinho da Costa. Eu falava, esse nome não é americano, Paulinho da Costa. E aí, quando eu descobri que era um brasileiro e tal, eu ficava, meu, e eu nunca imaginei. E aí eu recebi ele lá com a esposa, que é um amor. Até aí eu fiquei amigo da esposa, a gente se fala direto. E aí foi uma emoção, assim, porque você fala, cara, eu tô recebendo um cara que deveria ser até mais reverenciado aqui pelo Brasil. É um cara ultra respeitado lá fora. O cara tocou de Frank Sinatra, todo mundo que você imagina, e o cara tá aqui no nosso show. Que E legal. foi lá pra falar, meu, fiquei sabendo que era um grupo de brasileiros homenageando um amigo meu, tinha que estar aqui. E foi muito especial. Não, e também porque o cuidador de Neverland, que cuidava de Neverland antes do Michael morar, e cuida até hoje, também foi no show com a esposa. E foi um momento também muito emocionante pra gente. Ainda é mantido, Neverland? É, mas não pertence mais ao Michael. Tá. Mas é Desde mantido. 2014, Uhum. Ele porque faleceu em o 2013. Michael faleceu em 2009 9, desculpa. e ele tinha um amigo que às vezes ele fazia empréstimos e dava ou Neverland, alguma coisa como garantia. Aham. E depois ele ia lá, quitava e vida que Sim. seguia. E ele fez isso em 2009 porque ele ia fazer os shows de Sizit. E ele se foi. Quando venceu esse contrato, esse empresário chegou no spoiler e falou, ó, eu tenho esse Eu acordo. tenho esse... Vocês vão cobrir ou eu fico com o Neverland? E o spoiler, por alguma razão, preferiu abrir mão de Neverland. E aí esse empresário se tornou dono de Neverland e resolveu manter E é os aberto a funcionários. visitação? Não é. Não. A gente recebe... Cara, as coisas acontecem, né? Em 2008, a gente foi pra lá e um cineasta tinha um ex-funcionário da Sony falou para um cineasta que existia um grupo de brasileiros que fazia o show que a gente fazia e lá atrás, 2018, nem era, né, como é hoje. E ele veio em 2018 ele veio para cá assistir Assistiu. a gente e ele falou, cara, isso aí daria um documentário muito legal, porque as pessoas não imaginam que exista um show desse no Brasil, viajando, tal. Ah, beleza. Quando a gente falou que ia para lá, porque eu tive 7 vezes o visto negado. E aí resolveram me dar o visto. Finalmente. E é engraçado. Isso eu sempre falo porque tem um monte de gente que fica triste quando o visto é negado. E às vezes a pessoa fala, me negaram pela segunda vez, eu não aguento. Me negaram pela terceira. Eu falei, gente, me negaram 7. E a 7ª vez que me negaram, uma emissora brasileira, a Globo, ela cogitou fazer um documentário. Ela falou, você consegue 5 pessoas da equipe do Michael pra gente entrevistar em Los Angeles? Eu falei, consigo.
Ah, então tá, vamos lá gravar um documentário. Eu falei, olha, Só não posso eu ir. não sei se vai dar, porque eu nunca consigo visto. E aí eles falaram, imagina, a gente faz via emissora, Provando que com a você ia fazer nossa, um trabalho. via emissora, com o nosso despachante, vai dar certo, não se preocupa não. Não deu certo. Então, meu Que 7º visto negado, eu falei, eu pensei, nunca vou conseguir. E aí eu descobri que existia o visto de habilidades extraordinárias, bababá. É E aí é verdade. engraçado, porque o mesmo motivo que me fez negarem 7 vezes foi o motivo que me fez aprovarem. E por minha causa, 20 brasileiros também entraram, porque minha equipe Sim, foi a fazia trabalho. parte do teu... Então, se negarem, calma, fica calma, não desista. Tem outro caminho, não fica Mas triste. isso de habilidade extraordinária existe mesmo. É, E eles levam a sério. levam muito. E Levam a aí, sério. quando a gente conseguiu em 2018, eu falei para esse cineasta, eu falei, olha, eu vou visitar e, puxa, a gente vai visitar todos os lugares que o Michael já foi, a gente vai na casa, na escola, em todos os lugares, e eu queria muito conseguir visitar o estúdio, eu queria visitar o estúdio. Sim. E aí, ele falou, mas e Neverland? Eu falei, Neverland não dá, porque não pertence ao Spoiler nem à família, pertence a uma empresa, chama Colony Capital, que já nem é mais deles, né? E aí ele falou, Colony Capital? E ficou quieto. Só que ele tinha feito alguns trabalhos Para para empresa. Colony Capital de vídeos mesmo, corporativos e tal, e institucionais. E aí ele mandou um resumo da minha vida tal. E aí, no sábado, ele mandou uma mensagem assim, pode comemorar, segunda entraremos em Neverland. Que legal. E eu fiquei, não é possível, não é possível. Meu Deus, não é possível, não é possível. E aí eu entrei, visitei, era para ficar 2 horas, eu fiquei 4 horas, eu visitei todos os cômodos, eu vi tudo. Podiam fazer, né, uma coisa como fizeram com a casa do Elvis Presley, né? Porque, atualmente já pertence a outra pessoa, e essa pessoa tem essa intenção. Que legal. Só que parece que lá você precisa ter a maioria, não, tem um raio de não sei quantos quilômetros ou metros, não sei, que você precisa ter a maioria da população aprovando, porque entende-se que aquilo vai mudar a realidade do ambiente. Realidade ao redor, sim. E uma vez que isso seja aprovado, essa empresa tem que garantir que a realidade da região não vai ser abalada. Entendi. Então eles vão ter que investir, inclusive, infraestrutura, duplicar a parte da via, o caminho. Exato, porque se for aprovado, você não pode interferir na vida aqui. Mas esse atual proprietário, ele quer fazer isso. Eu espero muito, porque, nossa, a hora que eu entrei, assim, eu ficava, meu Deus. Mas você é um privilegiado, né? Que a gente aqui fica imaginando. Próxima, Bru. Aqui é o momento, né? Que você tá com a aqui é o Leandre, que é o nosso guitarrista, o Caio Felipe, que é o baixista e diretor musical, e a Jennifer. E você, né, maravilhoso? Você vê que eu vim com o sapatinho para homenagear o Michael. Verdade. Eu falei, bota meinha ou não bota meinha? Fiquei pensando, mas vamos lá, próximo. Aqui, lindo isso, né? A Malu aqui, nossa menina que faz as redes aqui, ela disse que lembra dessa guitarrista aí, novinha. Ela tocou em todas as turnês. Ela falou, olha, ela mudou, mas o cabelo continua o mesmo penteado. E ela tocou em todas as turnês, todos os shows especiais, Super Bowl, ela sempre teve com o Michael. Incrível. Próxima, Bru. Ela aí, né? Não, inacreditável. Olha essa face sua aqui, né? Isso aqui é isso que eu tô falando. Não vou dizer que é incorporação, porque é difícil da gente provar. Mas a tal da emanação, que é influência, cai bem. Próxima, Bru. Aqui a Pri, né? A tua Pri. Fazendo... é minha esposa, só que a gente montou o show junto e hoje hoje não, desde que o show nasceu, ela é a pessoa que organiza, ela empresaria e cuida da parte que eu acho muito chata, que é logística e tudo mais. É muito chato isso. Mas funciona muito bem a dupla, né? Pelo amor de Deus. Eu falo que ela é dona do show porque quando a gente montou o show, a gente tinha reuniões e as pessoas sempre... Tem gente nesse ramo que faz questão de te descredibilizar, né? E às vezes acha que... A pessoa fala... A gente tinha reuniões que as pessoas falavam, que ideia ridícula. E aí vai dar certo. E eu lembro nem que eu aqui, nem aqui nem na China. E eu lembro que eu falei pra ela, eu não vou mais em reunião, porque eu tô começando eu tô começando a duvidar de mim, eu não quero mais. E aí ela é atriz, ela falava, apareceu um teste, tipo um comercial. Apareceu um teste. E não era teste, ela tava indo já tava indo na reunião. Então um dia ela só chegou e falou, vamos estrear o show. Eu falei, como?
já tá tudo certo, vamos estrear em tal lugar Agora e tarará. você faz a sua parte, que eu já fiz a Então, minha. eu sempre falo que ela é dona do show, não só porque ela toma conta do show, mas porque é realmente essa parte que é uma sensibilidade que eu falo que mulher tem, que enxerga além daqui, sabe? Entendi. Porque às vezes ela fala, eu não gostei de tal pessoa, e eu às vezes falo, que exagero, para. Eu não falo mais, agora nem falo mais. Você deixa a Tá intuição certo, dela comentar. É. E aqui também falar dos meninos, Muito porque são 13 anos que a gente viaja com o show e são praticamente a São mesma 3 equipe. bailarinos, não são? Não, são 6. São 6. Aqui de pé é o Lurian Cortez, é o coreógrafo. Aqui é o Aleph, ali o Chorro, ali atrás Malucas. A gente tem bastante bailarinos, a gente tem 10 bailarinos e a gente sempre se apresenta entre 4 e 6. Mas a maioria da equipe é a mesma desde a estreia. O que é muito difícil. Você tem um show que viaja 13 anos com a mesma equipe. Isso é quase impossível. Difícil. Muito difícil manter. É. Muito difícil mesmo. Até porque tem um custo isso. Sim. Né? Manter essas pessoas empregadas com viabilidade. E o próprio convívio, apesar de ser... Convívio é difícil, né? Pessoas diferentes, ideologias diferentes, tudo diferente. Mas, de alguma forma... Eu falo que o ambiente que une as pessoas ali no show, de alguma forma, sobrepõe isso. Com certeza. Porque a missão é maior. 17, 18 pessoas, às vezes, dependendo da época, a gente passa mais tempo junto viajando do que com a família. É verdade. A sorte é que a tua família, a Pri, tá com você. A Priscila tá comigo e o meu irmão. Meu irmão é o técnico, o meu irmão Caio. Ele... Inclusive, eu falei que ia estar aqui. Ele falou, cara, nossa, eu gosto pra caramba dela, não sei o que, se eu soubesse eu ia ficar. E aí, ele faz... técnico de... Na verdade, eu abuso um pouco do meu irmão, porque ele é meu irmão, então ele faz técnico de monitor, ele faz o vídeo. Quanto mais função eu posso pôr, eu ponho. Mas também ele faz carinho, né? Eu espero que sim, né? Assim, não. Não, tô ligado. Senão a Priscila tinha mandado ele embora. Não teria. Não teria nepotismo que superasse. Não, e essa foto tem uma coisa bonita, né? Que a Pri, ela tá com uma carinha, assim, que lembra um pouco Betty Boop. Ela estilizada. Ela é lindo, essa fase, né? de eu sou pin-up. fã de Betty Boop. Próxima, Bru. Isso aqui isso as pessoas gostam muito. É fantástico, né? Sempre as pessoas se impressionam com isso. Se impressionam. Mas vocês fazem realmente. Próxima, Bru. Essa foto eu acho linda. Eu gosto muito. Linda, linda, linda. É um momento que o Michael no show, eu sempre achei... Eu sempre acho muito desafiador, porque quando você tem luz, efeito e tudo mais, aquilo, não vou te dizer que cria uma muleta, mas você e a luz, cria alguma coisa que vai além, aí não tem nada, então é um momento que eu sempre falo, ok, por isso que é um momento que eu agradeço, eu falo, ok, então vamos lá. É você, a luz, isso é lindo, é lindo. Próxima, Bru. Essa foto também é maravilhosa, maravilhosa. Aí já tá emanado, né? Você vê que já tá transformado, o olho. Próxima, Bru. Aqui também. É incrível, né? Tem uma coisa aqui. Não se explica. Se acolhe. Se acolhe e agradece. Próxima, Bru. Aí a entrada. O preparo físico. O preparo físico. O que é o preparo físico para fazer um show desse? Então, eu costumo dizer que eu não sei. Porque assim, a gente estreou esse show 13 anos atrás. Então, eu sempre falo pra galera, eu tô 13 anos mais velho. Só que eu não sei se é isso que você falou, né, da neuroplasticidade. Eu não sei se é isso, mas eu sinto que eu faço o show melhor hoje do que eu fazia antes. E eu sinto que o show hoje, pra mim, ele é mais fácil de executar do que antes. O pós que requer mais cuidado. Pouquinho de cuidado. Então, minha fono, meu otorrino, a gente tá em constante aprendizado. E aí hoje o meu pós, ele envolve um desaquecimento maior, um aquecimento maior, um desaquecimento maior, dependendo do dia. Se eu sinto alguma coisa, uma inalação um pouco mais cuidadosa, às vezes um vapor quente. O pós é o que me... o que muda. Porque isso mesmo isso daí é uma catapulta, né? Eu demorei... O Michael usou isso em 92, 93. Eu só fui usar isso em 2022, porque eu fiz um show no Circo Mirage. Eu adoro fazer show no Circo Mirage. E aí o Circo Mirage, o Furão, o Sócrates e o Marcos Frota. E aí eu sempre tive o elevador. E aí eu falei que meu sonho era ter uma catapulta.
E aí eles Você falaram, faz isso, mas como é né? que faz a catapulta? E eu falei, olha, eu já pesquisei, eu tenho até a planta. Porque eu pesquisei tanto que eu tinha até a planta do negócio. Não, então vamos fazer. Aí eles fizeram. E deu E certo. aí eu sou o único cara que viaja com uma própria catapulta. E aí Não, quando a mas gente isso é foi pra China, eles fantástico. tinham a catapulta. E tem uma informação, já que você gostou da neuroplasticidade, existe uma coisa científica também, que toda vez que você se dedica a uma atividade, que você tem talento, e você se dedica, em média, 10.000 horas, e isso dá mais ou menos 3 horas por dia durante 10 anos, você chega na excelência. Uau, Isso é uma regra. Isso vale para qualquer área. que Qualquer incrível! área. Os Beatles conseguiram essa excelência um pouco antes, porque eles, quando o empresário deles, antes deles virarem os Beatles, contrataram eles para tocar naquela rua de prostituição que tem na Holanda, né? Holanda, Bru? Aquela rua de prostituição que tem na Holanda. E eles foram para lá achando que iam fazer grandes shows, né? Para estudantes. Chegaram lá, era para tocar no barzinho da rua de prostituição, porque precisavam Ah, para manter os jovens. E nisso, em vez deles tocarem, eles acharam que iam tocar 2 horas. O cara assinou um contrato que eles tocavam 6 horas por dia. meu Deus. Então eles ficaram lá 5 anos. Meu Deus. Quando Aceleraram o processo. aceleraram o processo. Então, eles, quando voltaram para a Inglaterra, eles puderam ser os Beatles. Eles tinham chegado na excelência. Uau. Em Hamburgo, Que não é? incrível, eu não sabia disso. Que é uma rua só de prostituição que estava em baixa na época. E aí botou Porque botaram Caramba. música, entendeu? Os E a Beatles, galera ia lá pra ouvir a música. Não, a prostituição a gente deixa pra depois, a música é boa. mas chamava o pessoal, porque assim, vai que depois incrível isso. deu muito certo. Tanto que eles ficaram lá. E os caras fizeram um contrato inimaginável, né? Mas Que eles. incrível isso. É a prática, é a É. prática mesmo. Então você, hoje que você está falando 13 anos, você já está na excelência, né? Já está na excelência do show. Próxima, Bru. Essa cena é linda também, É, muito bonita. O Gangster, é. o Gangster de Michael. Próxima. Essa foto eu acho incrível. A luva, né? Billie São Jean, muitas marcas, né? O chapéu, a Muito. luva, tudo. muito. Próxima, Bru. Ah, Essa aqui, para mim, é a hora de. Não é de oração, que a gente não dá esse termo, mas é de concentração, de, sei lá, mas de agradecimento, de na gratidão. minha cabeça, toda vez que eu paro nessa hora, eu tô agradecendo e tô Exatamente. pedindo de alguma forma, olha, se ele puder sentir hoje o que a galera tá emanando aqui, se puder, né? Não, e que continue me inspirando, né? Porque Muito lindo. acontecem tantas coisas, às vezes, no dia a dia da gente, até chegar o momento do show, que são 13 anos fazendo esse show, mas eu ainda me pego impressionado com essa coisa de acontecer coisas e às vezes você tá chateado e nervoso e magoado. E aí você chega ali, vai pra esse outro lugar, sabe? Flow. É floré. Estamos botando neurociência no seu show. Próxima, Bru. Essa é a entrada do show, não. Essa é a entrada do show. Também uma roupa. Também essa tem que ter dois por causa da coisa metálica? Essa tem que ter dois. Eu vou falar a verdade agora. Essa tem que ter dois porque o Michael, ele tirava a roupa dele e jogava. Mas ele é Michael, né? Ele, sim. Quantas ele quiser, ele tem, que ele é Michael. Exatamente. Eu tinha uma. Aí, em um show, eu tirei e joguei. Quando eu joguei, eu não olhei. Assim, eu olho e já olho pra cá. Eu olhei, joguei, aí eu só escutei. Aí, eu juro, naquele momento eu fiz. Ferrou. Meu Deus. Segue o show. É. E aí, na primeira oportunidade que eu fui lá atrás pra trocar roupa, eu falei, Priscila, eu quebrei a roupa. Ela, não, vai, segue. Aí, lá no meio do show, eu falei, Priscila, tem certeza? Eu não quebrei a armadura. Não. Quando acabou o show, eu tinha quebrado. Não, a gente tá botando super bom. Eu taquei ela na treliça. Treliça são aquelas, né, estrutura. Eu taquei ela na treliça no meio. Aí, na mesma hora, eu liguei pro cara que fez. É uma impressão 3D com acabamento. Fazer essa roupa foi uma aventura, porque a pessoa que desenvolveu a impressão 3D pra mim, ela desenvolveu a impressão. E aí eu fui numa empresa que faz acabamento de farol de carro, porque eu queria que tivesse esse metalizado do Michael. Que legal. E aí a empresa, a princípio, falou, não, a gente não trabalha. Você não vai parar pra fazer isso. Pelo amor de Deus. Tô implorando. E aí o pessoal fez e, eu sou muito grato a eles. E aí eu liguei pra ele e falei, pelo amor de Deus, eu preciso ter duas.
E reforça a próxima, porque eu não sei quando Eu eu vou não tacar sei de que novo vai na Felisa. acontecer. Então eu tenho mais de uma por E é dia. lindo, é a hora que abre o show, né? O pessoal não esperava que eu Não, entrasse não. com a nave. A Não. primeira vez que eu entrei com a nave, porque quando eu falei que eu tava montando esse show, o pessoal falou assim: mas ele não entrava com uma catapulta. Como se ter uma catapulta fosse normal. O pessoal, mas ele não entrava com uma catapulta. E eu falava, gente, vocês acham que ter uma catapulta é normal? Pergunta aí, sai na rua. Quem tem uma catapulta, gente? Exatamente. Aliás, depois que eu estrei a catapulta, um monte de gente veio pedir minha catapulta. Eu falei, gente, ela é minha catapulta. E aí, Cada um que tem a cada um sua. com sua catapulta. E aí o pessoal, ele não entra de catapulta, ele tem uma nave. Aí, putz, cara, eu cheguei. Aí o Rony Bispo é o nosso produtor técnico. E aí eu falei, Rony, agora eu tô ferrado, porque o pessoal duvidou que eu vou ter uma nave, eu tenho que ter uma nave. Arruma E uma aí aí. a gente foi e conseguimos fazer uma versão da nave. Ficou com a roupa linda. Né? Não, você chega e as pessoas já estão aplaudindo ali, né? Só a entrada. É. Né? O Michael dizia que a entrada ele falava que a entrada representava, sei lá, 30% do show. Porque quando você tem uma entrada muito forte, muito impactante, as pessoas elas vão demorar um tempo para digerir aquilo, que a entrada ela tem que ser impactante. O Michael falava que o show tem que ter pico e vale. Então, depois de um pico, você tem que dar um vale para as pessoas digerirem aquela abertura, mas você dá um vale curto, que você já bate com o pico, exatamente. que é para o pessoal ficar tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A emoção, a bola não pode quicar no chão. Ela pode baixar, mas não pode quicar no chão. Próxima, Bru. Isso, lindo também. Muito lindo. É aquela primeira. Próxima, Bru. Agora, as crianças, né? E aquilo que eu falei é muito diverso, é muito bacana. É muito bacana. Eu acho sempre muito incrível que as reações são sempre muito diversas. São, mas a maioria todas delas positivíssimas. É impressionante. Sempre. Às vezes rola um abraço coletivo assim de 40 crianças. Que o microfone até para de pegar porque o sinal não chega. Não chega. E o que eu achei lindo é que eles sabem que você é o Rodrigo. Então tem uma hora que eles ficam, Rodrigo, Rodrigo. Aí daqui a pouco, Michael. Eles sabem que você é o intérprete do Michael. E é lindo, porque eles reverenciam o Michael, reverenciam você. É muito nítido, né? Próxima, Bru. Agora a gente chegou no Repórter Pipinho. A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável e eles têm o direito de saber 15 dias antes que você vem aqui e mandar perguntas. Então são perguntas aqui do pessoal. Tá. Podemos? Pode. Primeira, Bru. Você já foi a algum lugar do mundo em que o público te surpreendeu de um jeito inesquecível? Eu vou te dizer que todo lugar, mas eu acho que a China foi muito emocionante. Tem duas coisas que a China, porque eu não esperava aquela recepção, e quando a gente fez, eu tenho músicas minhas autorais. Sim, eu vi lá no quando a gente foi para a República Tcheca, uma pessoa que estava na grade começou a cantar minha música. Olha. E aí, com o sotaque totalmente, sabe? E eu nunca tinha imaginado um dia que alguém, fã do Michael, ia cantar minha música. Porque é tão comum a gente, né? Eu sou brasileiro, escuto a música do cara lá, que é famoso e tal. Eu nunca imaginei, porque a minha música autoral, ela ainda é uma coisa tão pequena. E aquilo... Mas tem 3 que são bem conhecidas. A galera que me segue canta muito, mas ela ainda não é uma música, né? Que o grande público conhece. De repente eu tava lá e falei, meu Deus... Aí eu lembro, eu tenho até gravado, que eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu posso gravar você fazendo isso? Porque se eu contar, ninguém vai acreditar. E aí foi muito especial. E também nesse show, porque é que nem você falou, às vezes a galera grita, Rodrigo, Rodrigo. E aí a Priscila falou, puxa, já pensou se a galera grita teu nome aqui? E aí eu falei, Priscila, nem existe Rodrigo aqui. Eles nem devem saber o que é esse negócio. Ou como pronunciar. Aí foi incrível, que teve uma hora do show que eu também tenho isso gravado. O pessoal começou, eles falavam com sotaque... Rodrigo. E eu tava com o ear, e aí eu fiz assim, eu achei que eles estavam falando alguma coisa deles, aí eu fiz, ai, desculpa, eu não entendo sua língua. E aí uma pessoa fez assim, is your name? Aí eu falei, aí eu tirei. Aí eu falei, filma, gente, filma, ninguém vai acreditar se eu falar isso. Rodrigo. Tava lá, a plateia lá, Rodrigo. É isso. Falei, cara,
um dia, quando tudo isso acabar, isso tudo vai virar uma recordação muito boa. Não, mas Já é uma recordação, já né? tá, né? Próxima, Bru. A emoção de ver seu nome na Broadway foi como você imaginava ou superou tudo? Putz, eu vou dizer muita verdade. Eu não imaginava. Que você chegaria, Não, né? porque o exercício de manter a fé, manter o foco, não sei o nome, ele é um. É foco, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ele é um exercício, às vezes, que ele cansa, porque você escuta uma pessoa falar que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, aí você começa a se ver numa situação de acreditar, e aí você fala, não, calma, calma, eu não posso acreditar. Então, tem fãs do Michael que são fundamentais, assim, que me impulsionam, minha família, e a Priscila, óbvio, sempre, sempre. Então, tem coisas que eu nem achava que era possível. E assim, sabe quando olha, a gente vai fazer na Broadway. Aí eu recebi, a primeira vez que eu recebi o vídeo, porque foi quando entrou, né, o painel com o nosso, né, o nome do nosso show e a foto na marquise, assim, eu fiquei emocionado e tal. E era assim, dali 3 meses, mas na minha cabeça ainda era uma coisa impossível. E aí, como eu te falei, olha que loucura. Toda a equipe foi e fez a entrevista 1 mês antes. 1 mês antes, o visto sai na semana seguinte, 2 semanas. Sabe quando que saiu o visto de parte da equipe? 2 dias antes. A Priscila não eu tive que 48 viajar. horas. Eu tive que viajar sozinho porque tinha divulgação em rádio e TV. E a Priscila não foi comigo porque ela ficou de pegar os vistos de parte da equipe. Então, eu tava lá pensando, isso não vai, não vai, não vai, não vai. Quando a gente chegou, foi um dia antes. Eu e a Priscila, a gente chegou lá que viu. Aí foi aquilo que eu te falei, porque eu tava lá de cara limpa, né? E aí você vê lá Rei Leão, que são Les maravilhosos. Miseráveis, Pedreiros, o próprio Fantasma da o Ópera. Fantasma da Ópera, o próprio musical do Exatamente. Michael, porque o musical do Michael oficial tava 4 quarteirões da gente. E aí você vê lá, né, o Michael Lives Forever, nossa foto, e aí você fala, caramba, tipo, não foi do zero ali. Foram várias conquistinhas que às vezes você Certeza. passa batido. Então a emoção lá, nem vou dizer que superou, porque quando eu me dei conta ali, eu falei, nossa, essa sensação é possível, sabe? De falar, caramba. E assim, éramos ali 20 brasileiros tomando conta de uma casa de show. Então, pra mim, é uma Foi a sensação. primeira vez que. Engraçado, porque quando a gente vai a Nova York a primeira vez, isso aconteceu comigo, em 1991. E eu me lembro que, quando eu estava andando assim pelo Central Park, daqui a pouco eu falei, gente, eu estou em Nova York. Sabe quando você fala assim, estou na capital do mundo? Deu a ficha caiu. Aliás, a Priscila ama Central Park. Não é? Todo dia ela queria ir no gente, Central Park. Todo dia Central Park. É porque você não cansa. Porque aí você vai passando. O filme tal. Teve uma tomada aqui. Isso! O filme tal. Nossa, eu falava pra Priscila, eu falava, é o Olha filme aqui, tal, é o filme tal. Meu, aí eu falava, gente, imagina isso aqui sem ninguém. Vanilla Sky, né, do Tom Cruise, eu falava, eu queria correr isso aqui sem ninguém, igual o Tom Cruise. Exatamente, ou dançar, ou pular, ou gritar. Isso. Né? E aí, poxa, e de repente tá lá o nosso nome. Então foi o meu trabalho que me levou lá. Isso primeira foi vez. emocionante. E eu fui atender uma paciente e aí resolvi, era um problemão para resolver. E aí eu resolvi, consegui. Aí fui andar. Quando eu tô andando, eu falei, peraí, mas eu não tô andando na Lagoa Rodrigo de Freitas que eu ando, que eu gosto, ando de bicicleta. Gente, eu tô andando em Nova York, eu acabei de resolver um problemaço, consegui resolver. É isso. E tô na capital do mundo, né? E imagina você olhando a Broadway. Não, e era incrível, porque a gente ficou do lado de cada eu nem sei quanto tempo a gente ficou vendo aquilo, mas a gente ficou do lado de cada calçada e as pessoas passavam e falavam assim, oh, look at that, Michael, what? E aí eu olhava assim e falava, meu, olha lá. Tava o musical do Michael também, então eles entendiam. Porque assim, Nova York, desde que estreou o musical do Michael, eles enveloparam aquela cidade divulgando o show, o espetáculo do Michael. E aí tava o nosso lá e as pessoas passavam e ficavam, o que é isso aqui? E aí a gente olhava assim e falava, meu, olha as pessoas falando. Exatamente. Cara, foi, não dá pra descrever. Isso foi muito incrível. Não dá. Próxima, Bru. Teve alguma apresentação em que algo deu muito errado no palco, mas você teve que seguir como se nada tivesse acontecido? Infelizmente acontece muito.
Não vou dizer que muito, né? É exagero até, mas já aconteceram algumas vezes, assim. Já aconteceu... Que também já aconteceu no show do Michael. O mecanismo de inclinar deu errado, eu caí. Elevador não subir. E aí você meio que tem que escalar. Tudo isso já aconteceu com o Michael e aconteceu com a gente. São equipamentos. Exatamente. Já aconteceu de você estar... Porque mesas de som são computadores. Já aconteceu de você estar cantando e de repente... Puf, e aí você se olha e você fala, meu Deus, meu Deus. Exatamente. E aí você continua como nada tivesse acontecido, você só fica, ai, tomara que a gente Pedindo a esteja Deus para que desafinando. volte, para que alguma coisa volte a Já funcionar. aconteceu. O que mais aconteceu? Ah, parar painel De LED? de LED parar, luz parar. E aí você fala, meu Deus, tô no escuro. Cadê essa luz? É incrível Acontecem, isso. porque são geradores, computadores. Nossa, uma vez eu comi uma mosca, a Priscila lembrou. Uma vez eu comi uma mosca. Eu já comi um mosquito. Porque você tá no show e aquela coisa você tá dando. Eu nunca falei isso, que eu achei que ninguém tinha comido um mosquito. Eu dando uma palestra, pum! Gente, Eu falei, e a sensação é horrível, porque você fala. Você faz. horrível. Você fala, E não desce, você é doido pra Não, pegar uma água. E aí, quando você tá cantando, e aquela coisa. Você coordena a respiração, então você tem respirações que você canta, você faz um. E tem respiração que você tá cantando, você vai. E foi numa dessas. E aí eu parei de cantar, e aí eu fiquei. E o negócio eu não falava, desce. Eu falava, meu Deus. E aí eu queria fazer assim no microfone. Isso. Eu falava, meu Deus, eu engoli uma mosca, que é isso? E aí eu fingi que nada aconteceu, quando entrou, eu falei, precisa me dar água, pelo amor de Deus. Pelo amor Eu engoli uma mosca. E eu bebi água e não saía. Aí eu falava, me arranja um pão, alguma coisa. Ela tá aqui, acho que ela quer fugir. Nossa, esse foi um dos mais horríveis, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, e nunca tinha falado disso, que eu falei, ninguém vai acreditar que Engolimos eu engoli um mosquito. E já foi horrível, porque mosca é maior. Não, eu não sei se foi mosca, eu não sei o que foi. Inseto. Eu sei que foi alguma coisa que eu falei, Não, e dá aquela coceirinha, né? Dá! E aí você quer ficar, como é que você vai ficar? Eu acho que tá tentando resistir ali, né? Próxima, Bru. Tem alguma música do Michael que ainda te emociona profundamente toda vez que você canta ou dança? Tem. E eu não faço toda vez. É Man in the Mirror. Ela só entra no show. Eu falo que é ela que escolhe se ela vai entrar. Entendi. Não adianta a galera falar, não. Porque ela, não que seja mecânico, como eu falei, mas se não é uma coisa que é muito forte. Se não fosse pra sentir. Eu prefiro não fazer. Perfeito. Porque é uma música, ela é lenta, mas ela. Eu não sei explicar. Ela me toma tanto que parece que eu corri uma maratona. Ela sempre no final do show. E ela é a minha música favorita da vida. Eu entrei no meu casamento com ela. Que legal. E quando eu faço ela no show, ela sempre é uma coisa assim, tipo, não, hoje ela vai entrar. A banda só sabe na hora, normalmente. Todo mundo só sabe na hora. A música vai entrar, aí todo mundo fala, vai entrar. Aí a luz para todo mundo vai entrar, porque não é avisado. Ela seria uma música de tem que tá rolando flow? Tem. Ah, tá. Já aconteceu, como eu falei, de eu fazer, de não estar nesse lugar, mas aí a impressão que eu tenho é que ela não teve pra quê. Entendi. Porque quando ela entra, eu não sei explicar. É um negócio diferente. Ela é um passaporte. É. Ela é um passaporte para essa vibração. Tanto que teve uma das ocasiões que eu fiz, o Michael girava muito e caía de joelho. E aí eu tava caído de joelho e eu tava lá. E aí, do nada, não foi combinado, do nada o coreógrafo tava no show nesse dia, ele me levantou. Que era uma coisa que às vezes acontecia no show do Michael. E depois ele veio me pedir desculpa. Rodrigo, me desculpa, a gente não combinou, mas eu fui pra esse lugar e eu vi, e aí eu fui lá te levantar, me desculpa. E eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, tipo, a gente não pode pedir desculpa, porque foi mais forte, mas é uma música que ela entra... Tem gente às vezes que fica chateado, que fala, não teve, mas eu falo, mas tem a hora. Ela tem a hora. Tem o momento certo, né? Ela tem que ter a sincronia com essa música. Perfeito. Próxima, Bru. O que você sente antes de entrar no palco e fazer os passos de dança do rei do pop diante de milhares de pessoas? Puxa, antes é sempre uma sensação... É sempre uma sensação. Eu fico sempre nervoso, não consigo não ficar nervoso. Eu fico sempre nervoso, aquela ansiedade. Vem aquela sensação, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E é uma coisa que nunca acaba. São 13 anos fazendo o mesmo show e eu sempre falo, ai meu Deus,
Ai, tomara que tudo dê certo, tomara que todo mundo acerte, ninguém erre, nada pare. Ai, tomara que não pare a luz, não pare, é sempre igual. Mas é sempre também uma sensação assim, toda vez. Durante o show eu tenho muito hábito, durante o show eu vou me trocar toda hora, a Priscila que faz, né, me ajuda Te tudo. ajuda. Aí eu sempre falo, tá bom, tá bom, tá bom, tá legal, tá ok. Porque é sempre aquela sensação assim ainda de, sabe, são 13 anos, a gente faz isso sem patrocínio, vive de bilheteria. E aí eu falo, como é que pode a gente ainda tá fazendo isso? Porque às vezes vem gente do ramo, gente grande do ramo e fala, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês viajam com esse negócio? Como é que vocês fazem isso ser possível? E eu não sei como a gente faz, mas é... Então toda vez antes de entrar num palco, eu falo, cara, que nem ontem. Ontem a gente fez aqui Rio de Janeiro, No Quali Quali. Stage, um lugar que, pô, é emblemático. Quantos nomes gigantes passam? Toda vez que eu vou numa casa como essa, né, aqui no Rio de Janeiro, Quali, o Espaço Hall, o Vivo Rio, eles têm um corredor com os shows que já passaram ali. E aí eu vejo ali Djavan, sei lá, Ney Matogrosso, Ana Carolina, Fábio Júnior. Eu vejo minha foto, eu falo, cara, quantas vezes eu fui no show dessa galera, aplaudi essa galera e falava, pô, o meu sonho era um dia pisar nesse lugar. Então, toda vez eu penso, caramba, mais um ano deu certo. Tomara que o ano que vem a gente esteja aqui. Porque eu ainda não consigo me sentir nesse lugar de, o jogo tá ganho. Sabe que eu acho que isso é bom? Eu acho que o dia que a gente perde essa sensação, É, eu acho que está na hora da gente ir embora. também. Porque o coração tem que bater antes, o coração tem que avisar, a gente tem que ter humildade da insegurança, Sim. porque senão O a Michael gente falava que, o subiu Michael no... falava que o conforto era o fim do artista. Exatamente. E ele nunca ficou confortável. Ele é o maior artista e não ficou confortável. Então, Mas os grandes nunca se sentem confortáveis. nunca. Nunca se sentem. E aí, puxa, toda vez que a gente vai, eu falo, caramba, meu, que incrível. Tomara que... Porque 13 anos, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente agora, se vocês pararem e pensarem nos últimos 13 anos, a quantidade de nomes que surgiram, entraram e que saíram. pessoas E hoje, que né, no mercado cada líquido, vez né? mais. A Então, coisa roda muito poxa, rápido. 13 anos a gente fazendo, eu me sinto muito privilegiado, sabe? Eu Mas falo, é um puxa, privilégio. e aí eu falo, tomara que a gente esteja ano que vem, porque eu sempre brinco, eu faço isso desde criança. Era uma brincadeira de quintal, que foi pra festa do tio, aí foi pra um palco, E foi pro... aí foi pra um outro, e aí eu sempre falo, puxa, eu não sei o que vai ser da minha vida se isso acabar. Quando acabar? Porque vai acabar um dia, eu sei disso. E eu vou precisar muito me entender. Eu espero poder continuar brincando em palcos menores. Não tenho o menor problema de brincar em palcos menores, mas eu espero poder continuar porque eu não consigo entender o que vai ser minha né? existência sem isso. Sem essa adrenalina, o frio na barriga, sabe? Porque isso Mas eu muito acho assim, bonito. que até isso você é fiel ao Michael, porque ele também não tinha isso. Nenhum conforto. Nenhum conforto. Então você tá no caminho certo. Ele não tinha. Próximo, Bru. Eu imagino que manter um espetáculo tão intenso fisicamente deve ser exaustivo. Você já pensou em parar? Priscila sabe, eu pensei muitas vezes já, mas eu não pensei a questão física ela me preocupa, porque eu não quero fazer o show um dia e alguém falar o Michael não gostaria disso. Uhum. Tipo, na minha cabeça eu fico pensando que o Michael ele olharia e falaria: Rodrigo, você errou ali você errou, mas o show foi bom, tal. Eu fico pensando Aquela coisa doce dele, né? Aquela coisa ele seria muito educado em falar, aí não. Mas eu não gostaria de fazer um show que as pessoas olhassem e falassem, isso não tá bom. Então eu sei que fisicamente vai chegar um momento desse, porque é muito puxado. Hoje existem várias, olha, na época do Michael não tinha imersão no gelo, eu faço às vezes a imersão no gelo. Sim, sim. Na época do Michael não existia esses carb-ups que te dão um gás de carbo natural. Não existia isso, não existia uma série de cuidados médicos e fisioterapêuticos que existem hoje. Mas o corpo é o corpo. Então eu sei que vai chegar essa hora. Então eu já pensei em parar mais por questões emocionais, porque tem horas que o ramo ele é muito difícil. E tem horas que, assim, a Priscila fala que eu sou muito exposto, não, muito... Ela fala que eu sou muito... que eu me abato. Entendi. Às vezes, algumas energias, a pessoa vem com uma energia e eu me abato.
Mas é o único jeito que eu sei ser. E é o jeito, às vezes, que eu acabo falando besteira, fazendo besteira, e me excedendo, me arrependendo. Então, às vezes, o ramo artístico, ele te machuca por isso. Porque a única coisa que a gente quer é fazer o que a gente ama. Exato. A gente só quer fazer isso. Eu só quero subir no palco, fazer um show, falar, galera, olha como o Michael é incrível. Somar na vida dos outros, né? Eu só quero chegar e falar, olha, gente, além disso, eu tenho essas músicas. E assim, cada pessoa sabe o motivo pelo qual ela faz alguma coisa. Tem gente que faz pela fama, tem gente que faz pela bajulação, tem gente que faz... E cada um faz pelo que quiser, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. A minha motivação é fazer isso e ficar feliz com isso. De falar, puxa, 20 pessoas viajam o mundo comigo, me deram esse voto de confiança e elas são honradas. E o público que sai de casa para me ver podia escolher, puxa, uma noite numa capital, sei lá, numa capital como Rio de Janeiro, você tem uma variedade de coisas absurdas. Desde um streaming na sua casa até cinema, teatro, show, barzinho, você tem muita escolha. Essas pessoas saíram de casa, me deram um voto de confiança. Então eu só quero honrar toda essa gente e voltar para casa falando, puxa, fiz um negócio do coração, honesto e tal. Mas às vezes esse ramo, quando percebe, tem gente que quando percebe isso, se aproveita. E essa coisa, eu já pensei em parar por conta desse outro lado. Porque às vezes o físico te machuca e você sabe que você vai curar, porque tem um tempo. A cicatrização tem um tempo, o repouso tem um tempo, mas a mágoa às vezes ela fica. E aí às vezes algumas palavras voltam na cabeça. Entendi o que você tá falando. Mas o legal é que você tem a Priscila que meio que filtra isso, né? Pra deixar a tua arte inteira, né? Pulsátil. Eu não estaria aqui se não fosse ela, tenho certeza. Ela é quase como se fosse anjo da guarda, né? Ela tira, porque você precisa da sensibilidade. E aí ela deixa a tua sensibilidade para fazer o que você sabe fazer. E joga isso pra fora. Mas eu acho que ela tá certíssima. São os anjos guardiões. O Michael devia ter os seus também. Antes né? Ele teria sido mais feliz se ele tivesse tido mais. É verdade. Outro dia o coreógrafo do Michael, quando a gente se encontra, ele chama a Priscila de mama. E quando a gente se encontra, ele chega pra ela, ele dá a carteira, o passaporte e fala, cuida. E aí um dia ele acabou um show e ele começou a chorar muito. E eu achei que era uma emoção do show. E aí ele falou, puxa, queria que o Michael tivesse conhecido esse tipo de amor. Que com certeza ele teria sido cuidado e não teria caído em armadilhas que ele caiu. Exatamente. E eu acho isso muito incrível. Que realmente o amasse e cuidasse para só ele cuidar do porque do também melhor dele, é difícil. Né? A relação é difícil. É muito porque difícil. Quando a pessoa cuida da gente, às vezes a gente não entende o cuidado também. Tudo isso também é difícil de aprender, sabe? E é engraçado que a gente vive junto, convive junto, trabalha junto. E às vezes eu fico meio bravo quando ela não tá junto. Uhum. Eu falo, puxa, cara, vamos junto, cara. Não, mas pode ir. Mas é porque... Não... Tem gente que fala que é dependência, né? Se for também, não tô nem muito preocupado, não. Eu não ligo. Eu não ligo, mas eu me sinto muito mais confortável mesmo. Tô dependente do amor, né? Não ligo. Não é dependente de droga, é dependente do amor. Porque vira e mexe, a gente tem um gesto durante o show, qualquer coisa. Às vezes, bom, agora todo mundo vai saber o que eu tô falando. Às vezes ela tá de olho ali na coxinha, aí às vezes eu fico meio, será que a maquiagem tá saindo? Aí às vezes eu faço assim. Aí ela faz. Aí continua. Aí eu viro e faço. Olha, dependência de amor é a melhor que tem. Fica nela que tá bom. Próxima, Bru. Já aconteceu de algum fã te agradecer dizendo que você o fez sentir como se estivesse vendo o próprio Michael ao vivo? Isso muito, acontece. Né? E assim, tem horas que eu fico muito... Porque eu não quero ocupar um lugar que não é meu, sabe? Mas tem horas que, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, puxa, o meu sonho era vivenciar essa experiência e eu achei que eu ia morrer frustrado. Na verdade, eu tenho que ser justo e honesto. Esse show só existe porque um fã ajudou a gente a realizar. Porque a gente fazia shows pequenos, viajava eu, a Priscila, 4 bailarinos e uma mala. Porque era meia dúzia de figurinos e um pendrive, não tinha banda, era um pendrive. E a gente viajava com esse show. E um dia, lá atrás, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se ainda existe,
lonas culturais. Lona, ainda tem, Ainda de vez tem? em quando. Tem, E aí eu me tem. apresentei, e de alguma forma me descobriram, e aí eu fiz umas lonas culturais na época. E aí um dia um fã do Michael assistiu e falou, cara, você tem que fazer um show grande. E eu falei, eu tô montando, mas é difícil, porque imagina, um mês eu junto um dinheiro e faço um figurino, no outro mês eu faço o outro. Eu falei, vai demorar, mas eu vou montar. E ele falou, mas o que você precisa? Eu falei, eu preciso de patrocínio, mas eu não sou grande, eu não tenho nome pra ter patrocínio. E esse fã é um fã daqui do Rio de Janeiro, chama Sidney. Ele vai até hoje, ele esteve ontem com a gente. E é um cara que eu falei, enquanto esse show existir, você vai ter lugar e vai ter sua cadeira e vai ser honrado de eu te receber. Porque esse cara chegou e falou, quanto você precisa pra montar o show? E aí entra aquela coisa que a pessoa fica na tua mente, todo mundo fica na tua mente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Que eu sabia, Sim. Na época, eu precisava de uns 45 mil. A gente tá falando de 2010. 13 anos atrás, exatamente. 2010 isso. Precisava de uns 45 mil. Aí eu peguei e falei, não vou falar 45, eu falei, 20. 20 eu consigo. Porque na minha mente, rapidinho, eu fiz uma conta, eu falei, se eu der 50% de entrada em tudo e assumir a responsabilidade dos outros 50, eu consigo. Aí eu, 20. Aí ele tem falou, certeza? Aí ele falou, 20? Eu falei, Aí ele, tá na mão. E aí eu nunca vou esquecer, porque eu falei, tá, mas eu preciso o quê? Nada. Que eu vou, fazer o show. O que eu vou ter que fazer? E ele falou, não precisa de nada. Porque a vida inteira eu sonhei em ver esse show. E quando Deus me deu a oportunidade, ele levou o Michael. Então se você fizer esse show, tá pago. E eu falei, cara, então o resto da minha vida, sempre que esse show existir, você vai ter seu lugar com a tua família lá. Não, e ele sempre vai. investimento que o Sidney fez, hein? Não, e assim, eu lembro de chegar nos lugares, porque assim, a gente montou o show não com profissionais do show. Então assim, hoje, obviamente, eu vou fazer um elevador de show, eu vou numa empresa que já entende. Mas na época, o que eu fazia? Eu fui num lugar que vendia empilhadeira manual. Sim, de reformada. Obra. E aí eu fui nesse cara e falei, a gente consegue redesenhar isso aí? Aí o cara, consegue. Aí eu falei, tá, quanto que é? É X. Aí eu fui num lugar de, tipo, figurino, uma pessoa também que, poxa, nossa estreia, tem uma moça chamada Jodantas, ela tinha uma... Jodantas, ela tinha uma loja de aluguel de figurino de festas. Sim, de festas. E, nossa, o Michael tem tantos ternos e jaquetas e tal, e aí ela, muito fã do Michael, me deu esses figurinos também. Que então, legal. muita gente me ajudou e acreditou. E essas pessoas, eu sempre falo, o resto da vida eu vou ser grato a elas. E aí... O show só aconteceu porque um fã um dia falou, olha, eu acredito, vai lá fazer o que eu acredito. E tá acontecendo porque muitos fãs continuam acreditando. O sentimento continua sendo o mesmo. É o que eu falo, quando a pessoa me dá o Sidney. Quando me dá esse voto de confiança, exatamente. O próprio show nos Estados Unidos aconteceu porque um fã do Michael, que é o Hugo, que hoje é o nosso parceiro, ele falou, cara, você tem que fazer show nos Estados Unidos. Eu falei, mas pra eu ir lá tem que... Eu tenho que ter visto. Alguém tem que acreditar e me levar. Mas como que não acredita? Eu falei, como que alguém de lá vai saber que eu existo? Aí ele falou, não, então eu vou te levar pra lá. Aí eu falei, mas... E ele não é do ramo artístico. Eu falei, não, tudo bem, claro. Aí ele e a Priscila, né? Sim. Um dia ele chegou, a Priscila falou, a gente vai pros Estados Unidos. Eu falei, como a gente vai pros Estados Unidos? O Hugo organizou. E aí, realmente, do momento que a gente foi pra lá e fez essa primeira turnê, aí o mercado americano descobriu que a gente existe, a gente sempre volta. Aí o cara lá de Dubai, Singapura... Porque é isso, o show, ele já existia. Eu fazia São Paulo, Rio, Curitiba, bababá. Mas aí, um dia você faz ali a Broadway, e o resto do mundo fala, opa... Ele existe. Esse show... Como é que foi? Foi pra Broadway. Encheu. Exatamente. O que mais? Aí você fala, aí a gente fez Orlando, fez Los Angeles e tal. Te coloca... como se fosse um passaporte, né? De apresentação. Muito doido, né? Mas é assim. É assim. Fazer. Tinha que ser. Próximo, Bru. Quando você está sozinho, sem a roupa, sem maquiagem, ainda sente a presença de Michael em você? Não, eu tenho muito claro quem é o Michael, quem sou eu. Muita gente, às vezes, acha que eu confundo. Ou acha de jeito nenhum. Por isso que eu fico feliz de vir assim, sabe? Porque tem gente que acha que eu ando 24 horas demais. Como se você delirasse, né? Eu estou delirando eu falo, gente, eu moro em Guarulhos. Não tem como eu me acordar na minha manhã e falar, estou me sentindo Michael na minha Neverland. Não tem como. E quanto mais eu conheço dele, da realidade que ele viveu, mais eu percebo o quanto eu sou eu.
sabe? E pra mim é muito confortável. Eu sempre falo, gente, o Michael é uma figura que eu amo tanto. É uma pessoa, um artista. Ele é um. Eu amo tanto esse cara que se eu fosse Michael, eu ia amar quem? Então, Exatamente, ele tem que ser o Michael. eu tô muito confortável sendo eu. E assim. E não foi fácil ser o Michael. Não, eu sempre falo que Não foi. muito do respeito que eu tenho pela obra dele, de não. Às vezes, a galera que trabalha já no show, a Priscila, eles já entenderam. A gente não vai nunca inventar um zíper, uma fivela. Não vai inventar nada. A gente não vai inventar um arranjo, porque ele pagou um preço alto para ser quem ele foi. Exatamente. E Para eternizar cada coisinha que ele botava ali tinha um significado. Então, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tinha um preço. E eu não vou usar isso sem respeito. Exatamente. Então, ele pagou um preço alto. E quando eu não tô de Michael, eu não tô de Michael, mas eu tenho uma parede de itens do Michael, bonecos e livros. E aí, às vezes, eu tô lá em casa e tipo, não tem nada pra fazer. Deixa eu botar um Michael aí pra assistir. Então, é o tempo todo. Você não perdeu esse seu conforto de ser um grande fã. Não. E nem quer. Ainda é, tipo... Ele é um ídolo. Quando eu pego uma jaqueta nova, recebo uma jaqueta nova, que ela é muito igual, tipo, pra mim isso é tipo, ai, cara, olha como isso aqui é igual. Uma alegria, né? De sempre. menino. De menino. Né? Eu falo que, porque quando a gente é criança, a gente veste roupa de Super-Homem, Homem-Aranha. Todo menino quer ir no shopping com essa roupa. Todo menino quer ir pra escola com essa roupa. E a mãe fala, não, você não vai. Você não vai. E teve uma época que eu usava roupa de Super-Homem. Minha mãe não queria que eu andasse na rua de Super-Homem. Aí o que eu fazia? Eu botava a roupa de Super-Homem por baixo da roupa. Porque o Super-Homem andava assim. Qualquer coisa você tirava. No filme o Super-Homem fazia assim, ó. Pá. É verdade. E aí eu lembro que eu lembro que eu era criança e... Puta, que cabeça. Eu lembro que eu ficava nos lugares e eu ficava assim, essa gente nem faz ideia. Que eu sou? Eu tô aqui, eu tô de super-homem. Eles estão me vendo aqui, mas eu tô de super-homem. E a criança quer ir nos lugares vestidos de super-herói. E aí eu brinco, que eu falo, eu cresci pra ter o direito de ir nas ruas numa casa de show vestido de super-herói. Meu super-herói é o Michael. Então é a mesma satisfação. Eu falo, essa roupa tá igual, olha esse tecido, isso aqui tá idêntico. Tá? Então, essas diversões... Você não abre mão de ser essa criança fã. Né? Porque em algum momento as pessoas deixam de... Em algum momento as pessoas deixam de ficar felizes com uma coisa que fazia feliz porque bota na cabeça, isso é de criança. Exatamente. Talvez seja de criança ali o tema, ou sei lá, mas aquela sensação, ela não é de criança, ela é o que mantém a gente vivo, sabe? Você... Poxa, eu não sei, deve ser muito triste a vida de alguém que não se deslumbra com nada. Ou que não se permite abrir esse portal da infância, né, da criança. Porque, cara, agora mesmo a gente foi no Japão, eu fui nas lojas de brinquedo antigo e comprei de robô de Jasper, de Changeman, e a Priscila falava, Rodrigo... Essa loja... A Priscila falava, essa loja não tem nem onde a gente encostar de brinquedo velho. Eu falava, não é velho. Não, a gente vai... São relíquias. Relíquias. Olha isso aqui. E aí, nossa... E aí eu fico imaginando, que vida triste da pessoa que por alguma razão abre mão, perdeu ou isso. Muita gente passa a achar que não, isso daqui... Eu recebo muita mensagem de gente que fala, nossa, eu fui no teu show e teu show me reconectou com a minha infância. Isso é. E aí eu penso, caramba, deve ser triste a pessoa perder essa conexão com a infância. Eu acho muito triste. Eu acho que tem que ter isso. Tem, e eu falo assim, quando a coisa me sufoca muito, que eu tô muito assim, eu sempre vou para os mesmos lugares, assim. Eu sempre vou assistir desenho, vou assistir meus heróis de zíper nas costas, vou colorir. Eu sempre vou para o mesmo lugar. De conforto. E aí eu vou para aquele lugar ali, de alguma forma, é como se eu zerasse o mapa e falasse, ok, deixa eu sair. Sabe? Vou me recarregar. Sabe? Você vai ali e joga um videogame velho, porque videogame novo dá dor de cabeça, eu acho. Joga o Mario Bros ali, você fala, cara... você fala, cara... Mas é isso mesmo, é simples assim. E é legal porque é simples. E é simples e todo mundo pode fazer. Porque todo mundo em algum momento gostou de um desenho, gostou de um super-herói, gostou de um personagem, gostou de desenhar, gostou de jogar bola na rua, alguma coisa. Mas as pessoas, elas perdem isso. É verdade. É triste, eu acho. E por preconceito. Porque isso é coisa de criança. Não tem essa coisa de criança, não. Né? Isso é coisa de adulto. Ali a Luft tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela dizia, né? Infância é território que a gente nunca deixa de pisar. E eu acho que quem deixa de pisar deixa um pouco de viver. Não pode. Deixa um pouco de viver.
Com certeza. Bru, próxima, Bru. Já pensou em criar um espetáculo que misture Michael Jackson com a sua própria história e suas canções? Como Nossa, se fosse criatura e criador? caramba, Perfeito isso, hein? nesse aspecto eu nunca pensei, não. Mas é muito Seria interessante que incrível. essa pessoa pensou. É verdade. É como se fosse E criatura. seria um desafio. É quase aquela imagem. É Miguel Ângelo, Bru? Que toca Deus quase tocando o humano. É, Pensar. seria de se pensar. Seria um desafio. Pensar, pra pensar, criador e criatura. Porque vira e mexe eu termino o show com uma canção minha, não é sempre. Porque, né, o Michael tem muita música, então às vezes o show fica um pouco longo e eu não faço. Uhum. Embora as pessoas já estejam... Mas eu acho Quando não faz, as pessoas pedem. né, Mas essa mistura. mescla seria Você um e desafio. você. Dá trabalho. Dá, Mas é eu pra pensar. Eu vou começar... Criador Você plantou uma semente na minha mente aí. Não, porque aquela imagem assim de Deus quase tocando a mão, é lindo aquilo. E vale para várias coisas. Para várias coisas. Próxima, Bru. Já vi muitos covers por aí, mas você leva isso a outro nível. Qual conselho você daria para quem quer seguir esse caminho com verdade e profissionalismo? Puxa. 10.000 horas para começar. Uma coisa que eu falo muito, porque assim, agora tem muitos meninos fazendo Michael e assim, é engraçado porque a gente... Antes era só quem imitava Michael, né? Que chamava a gente. E agora, toda hora, às vezes vem cover de fora. Espetáculo. A Priscila toda hora responde alguém assim. Primeiro que tem vários tributos que querem que a Priscila empresarie. E vira e mexe vem... eu faço homenagem a U2, uma banda, sei lá, italiana. Eu faço um show em tributo ao Elvis, um cara que é londrino. Gente do mundo inteiro que fica... E assim, eu fico tipo, gente, eu não sei, porque a minha história, eu sei a minha, né? Mas o que eu sempre falo pra todo mundo é nunca queime etapas. Nunca pule etapas. Porque eu acho que eu sou um pouco ansioso, mas eu não pulo etapas. Porque às vezes você tem que fazer a porta de loja, e aí você faz a porta de loja para entender o que você não aceita mais na porta de loja. Aí você vai fazer a festinha. E aí ver também qual é o teu limite na festinha. E aí você entende o que você não aceita mais na festinha. E aí você vai para casa noturna e você vai aprendendo. Aí você faz o show ali na praça pública que ninguém pediu para te ver. E aí você entende que metade tá ali te aplaudindo e metade tá ali te zombando, porque ninguém pediu para te ver. E você vai aprendendo a lidar. Isso te cria te forja para seguir também. Porque você cria uma casca, né? É uma casca, você vai aprender. Então eu sempre falo para todo mundo, não pule etapas. E o principal, não tem jeito, você tem que amar a arte. Porque se você amar a arte de verdade, você não vai usurpar a arte de quem você homenageia. Porque quando você ama de verdade a arte, você entende que aquela pessoa deu a vida pela arte dela, você não vai prostituir a arte dela. Então você automaticamente vai respeitar o artista que você homenageia, porque tem horas que é que nem eu falei, aquilo, você vai ouvir coisas que vão te magoar num nível que se você quiser fazer só para ganhar seguidor, para ganhar bajulação, não vai ser o suficiente. Não se sustenta. Não sustenta. Então você tem que amar isso acima de tudo, porque várias vezes eu já me peguei pensando, eu não vou fazer isso. E aí eu falava, mas meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou existir fazendo o quê? Então, você tem que amar muito. Porque se você amar de verdade, você vai respeitar, você vai se dedicar, você vai ter a visão humilde de se assistir e falar, isso não foi bom. Tem que melhorar. Porque é isso. Se você colocar qualquer coisa acima desse amor genuíno da arte, do respeito, você vai... É muito fácil você cair num caminho errado. Quase como se você estivesse falando assim, quem sabe o porquê tá fazendo, suporta qualquer conta. É bem isso. Né? O processo. É bem isso. O processo. As coisas têm processo. Porque quando eu falava, né, principalmente antes, assim, que eu falava, Priscila, eu não acho que não vai dar, não dá, eu quero fazer outra coisa. Aí ela sempre falava, tá, você quer fazer o quê? Você vai abrir uma loja de quê? De roupa? Você quer abrir uma pizzaria? Você quer abrir uma padaria? Você acha que você não vai ter dor de cabeça? Vai ter. Vai lá. Aí a Priscila falava, vai lá abrir uma padaria. Você vai falar, nossa, não chegou a farinha. E aí? Você vai falar, é a mesma coisa, Rodrigo. Você nasceu pra isso, você ama isso, a gente vai fazer isso. Aí eu falo, é verdade, Priscila.
Aí, O pragmatismo de Priscila. depois de 3 meses eu falo, Priscila, eu não quero mais ela. Tá, você vai fazer o que agora? Você vai abrir o quê? Você quer ser um caminhoneiro? Vai lá, aí vai furar o pneu, vai queimar. Aí você vai falar, é Aí eu falo, verdade. é verdade, Priscila. Vamos. Deve ser muito engraçado isso. Mas acontece, não é mentira não, é verdade. Não, mas eu gosto porque ela é absolutamente sincera, né? Ela Sim. podia falar, não, E prática. meu amor, Às vezes eu falo, você é muito espera, prática, não, Priscila. espera um É. pouco. Eu falo, tá bom. Você Não. vai fazer... Às vezes eu falo pra ela, Priscila, você pode ser menos prática hoje? Não dá. Ela fala, não, tem que responder muita gente e tal. Não, E o que eu falo da relação é que às vezes a gente demora pra entender que esse é um amor. Não, e esse é o talento dela. E é o Fazer talento, as coisas acontecerem. E é o amor de falar, eu tenho que te trazer pro chão rápido. Qualidade. Tipo assim, você Se não eu vai ser falar- caminhoneiro. Não. Ainda bem. Acho que ia ser ruim como caminhoneiro. Próxima, Bru. Chegamos agora no momento Pipinho. O que é o momento Pipinho? É agora que a gente brinca, é o ping-pong. Tá. Eu vou te jogar uma... Relaxa, se não souber, pode passar. Tá. É uma brincadeira, Tá. literalmente é uma brincadeira. A gente vai pegar coisas aqui que a gente falou que tem a ver com o nosso bate-papo, e aí você vai, o que vier na cabeça. Combinado? Tá. 1. Transformação. Qualquer coisa que vem na cabeça, Qualquer coisa. eu acho que é a arte. Perfeito. 2. Legado. Respeito, né? Não é todo mundo que vive e deixa um legado. E ok também. Não é um problema. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que se paga pra deixar um legado. 3. Amor. Amor é tudo. Amor é combustível, é cuidado. Amor é você saber que se der certo, se der errado, você tem um lugar. Você tem uma pessoa. A Priscila é amor, o Michael é amor. É um lugar que não importa o que Sabe pra onde aconteça, voltar. se tudo der errado, se tudo acabar amanhã, vai ser sempre uma recordação de amor. Mesmo que eu não faça mais isso, mesmo que se eu não tiver com a Priscila, Deus me livre. Mas eu sei que é amor. É um lugar de... Sempre vai ser um lugar que você vai se sentir bem de lembrar. Você vai sempre revisitá-lo, É. né? 4. Complete a frase. Ai. Ser intérprete de Michael Jackson é... Meu Deus. Eu falei intérprete, eu não falei como. Sim. É o que... Puxa, é o que me fez ter certeza de quem sou eu. Perfeito. 5. Felicidade. Felicidade? Puxa, felicidade é você fazer o que você ama desde criança e não sentir que deve satisfação a ninguém. Não importa o que pensam, você é feliz fazendo isso. É a mesma roupa do super-homem por baixo da roupa de passeio. É revisitar a sua infância. É, cara, é sem ter uma se felicidade. perdido. E saber que. E eu acho que saber que não é uma coisa solitária mais. Não é uma brincadeira sozinha num quarto. Não é um delírio. Não. É um sonho coletivo. Você brinca numa casa de show pra 3.000 pessoas e todo mundo brinca junto. Então, é um sonho coletivo, É. né? Sonho que se sonha junto É. vira realidade, né? 6. Propósito de vida. Puxa. Acho que inspirar as pessoas a descobrirem os seus propósitos. Porque o Michael, eu penso que vender ingresso, vender show, quebrar recorde, sempre vai ter, sabe? Sempre vão ter esse tipo de artistas, mas eu percebo que algumas pessoas, sejam elas as artistas ou não, elas tocam a vida das outras de uma maneira diferente. Então eu conheço pessoas que são professores, eu conheço pessoas que são pedagogos, eu conheço pessoas que são filantropos, eu conheço pessoas que são artistas plásticos, porque a obra do Michael tocou essas pessoas. Então eu penso que, sei lá, se no fim da vida, se existir um ranking e o que eu fiz de alguma forma tocou a vida de alguém, a ponto dessa pessoa descobrir o propósito dela, a minha existência não vai ter sido em vão. Se você tivesse a chance de conversar com o Michael por 5 minutos, o que você diria a ele?
Diria obrigado. Queria poder dizer, mas acho que eu diria obrigado só. Ele nem faz. Eu acho que ele se foi sem fazer ideia do quanto ele foi amado e do quanto muitas pessoas abririam mão de muita coisa por ele. É verdade. Muitas vezes as pessoas brincam que elas falam, se o Michael tivesse aqui, você não teria o que você tem. Se o Michael tivesse vivo, você não faria o que você faz. E eu não sei, mas se fosse, eu trocaria feliz. Porque eu só diria obrigado. Se você tivesse um super poder, qual seria Ai, meu e Deus. por quê? Puxa vida, eu já pensei muito nisso. Eu gosto muito de super-herói, eu fico muito pensando nisso. Eu sempre quis voar, mas depois eu não sei. Hoje eu acho que eu não voaria, porque pensando na vida prática, como é que eu vou voar, né? Eu não sei, eu acho que eu não sei teletransportar. A coisa mais incrível, boa, a coisa hein? mais incrível que eu acho seria viajar no tempo. Uhum. Mas aí, como eu gosto muito de viagem no tempo, de filme, dessas teorias, eu penso que eu não sei se eu poderia ficar interferindo na história, né? Você poderia ir lá e ver, Mas não poderia interferir. então, mas eu não sei, eu não sou a pessoa, eu sou a pessoa que numa loja se tiver escrito não toque, eu vou tocar, então eu não posso viajar no tempo, sabe? Eu não posso. Estragar Eu o futuro. porque O presente e o futuro. eu sou a pessoa que na loja derruba as coisas, então Aham. eu não posso viajar no tempo, mas teletransportar eu iria. Perfeito. Palco. Ah, palco é sagrado. Palco é um lugar que a gente passa boa parte da vida sonhando em pisar e muita gente passa boa parte da vida sonhando em pisar e quando pisa parece que esquece a responsabilidade do que é isso. É um lugar sagrado em todos os sentidos. Porque a gente mexe com o nosso sonho, com o sonho de quem tá vendo, a gente mexe com a profissão de quem tá trabalhando, a gente mexe com... Às vezes, aquele show é o único momento de lazer daquela pessoa. A pessoa vive uma vida que a gente não faz ideia. Você sobe num palco para 1.000, 3.000, 10.000, 20.000 pessoas, você não tem como saber a vida de 20.000 pessoas. Então aquilo tem que ser um compromisso, é como se fosse o último dia da vida. Várias vezes a Priscila fala, você não tá bem, segura a onda. E eu falo, Priscila, se for o último show, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. Entendi. Ninguém Se for sabe. o último show, tem que ser o melhor. Então, é sagrado. Perfeito. E para finalizar, uma frase, um pensamento que você gostaria de deixar para as pessoas. Pode ser um pensamento do teu jeitinho. Tá, vida. Olha, tem que ter coragem para fazer o que você fez, tem que acreditar. Puxa, eu não sei. Eu acho que tem uma frase que vira e mexe vem na minha cabeça. Eu sempre falo que a gente nunca sabe para onde a gente vai. Mas a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio. Porque é aquilo que eu falei. Às vezes uma pessoa te ajuda, te faz bem, você se desentende. A vida é assim. E às vezes cada pessoa vai para um canto. Mas o bem que aquela pessoa te fez nunca deve ser esquecido. Ok, você não tem mais relação, a vida segue. Mas aquele momento, ele te levou para um outro lugar. Então, a gente não deve esquecer o lugar que a gente pisou, sabe? Essas pessoas todas que me ajudaram, elas me ajudaram. E eu só cheguei porque alguém ajudou. E eu só volto numa casa de show porque no show anterior pessoas foram lá e foram me assistir, me aplaudiram. E aí esse lugar... Então, a vida da gente é sempre a busca de ir para um lugar que a gente não sabe o que é, mas a gente não deve esquecer o que a gente passou. Até para levar essa energia, né? Também. Meu querido, muito obrigado. obrigada, foi maravilhoso. Nossa, olha, eu tô muito feliz de ter vindo aqui, porque foi maravilhoso. eu adoro ver seus vídeos, suas entrevistas, seus podcasts, eu adoro. E aí eu tô feliz demais. Que eu falei, como é que eu vou entrevistar o Rodrigo, né? E agora, quando chegou aqui, deu flow. Deu flow, foi. Que bom. Foi, eu não segui roteiro, a gente foi indo e deu certo. Que bom. Eu queria te dar um presentinho aqui, que é o livro Felicidade, que é o livro Um Tempo para Mim, tá? Muito obrigado. Se você já tiver, dê para alguém, se a gente gosta. A gente tem aqui uma eco bag do Pipinho, que legal. Né, que é o nosso cérebro feliz, que está sempre de headphone. Ele gosta de Michael, ele ouve muito Michael, porque a mãe é dessa geração, entendeu? Passou para ele isso.
E o nosso lema, faça, aconteça e inspire. Pod People, eu fui. E a gente tem aqui dentro um caderno para você que ótimo. todos os seus sonhos. E a gente tem também aqui uma caneca. Eu adoro. Que é a caneca do Pipinho, para a gente lembrar desse momento toda vez que você tiver. Priscila também vai ganhar uma, depois vocês peguem uma da Pri, tá? Obrigado. E eu queria mostrar o que você me deu. Eu trouxe para você. Esse aqui é o livro do show. Que o Bru vai botar na tela, que é esse livro lindo aqui. São imagens do show. Que são imagens, fotos maravilhosas. Um pouco da história do show que a gente vem construindo. Lindo, lindo. E que eu achei mais maravilhoso. Tá em português, inglês e... Japonês. A gente ainda quer pisar no Japão. A gente tá fazendo que nem Maicon, antevendo a turnê do Japão. Se algum dia um produtor falar, como é que eu sei do seu material? Tá aqui, já tá em japonês. Já tá perfeito, preparado não para o que virá. Inglês, mas eu já vou facilitar a vida. Mas por que não? Olha, então vamos lá, a gente vai fazer uma torcida grande, todo mundo tá assistindo, pra gente ter ou 2025 ou 2026 você ir para o Japão. Sim. Será um prazer. Puxa, a gente vai torcer demais. Querido, agora você vai olhar para aquela câmera ali, não precisa olhar para mim, e dar todos os seus recados, inclusive o pessoal do Japão. Tá. Bom, para quem não me conhece ainda, muito prazer, Rodrigo Teaser. Todas as minhas redes sociais sou eu mesmo que cuido. É só você chegar lá, Rodrigo Teaser, Rodrigo Teaser. Agenda de show, novidades, enfim, meus pensamentos, dicas, o que vocês quiserem, é só chegar. Vai ser um prazer receber vocês. Obrigado. Muito. Eu que te agradeço. Obrigada. Você é sempre bem-vinda, essa equipe. Qualquer show que vocês fizerem, você fala, tal dia eu vou. É muito As portas estão abertas. Quem não foi, tem que ir. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara maravilhoso, Rodrigo Teaser. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir imediatamente. Os endereços aqui estão aparecendo, da rede social estão aparecendo agora para você clicar e seguir. Se você gosta de Michael Jackson, eu diria que você vai ver uma coisa muito, muito interessante. Se não gosta, deveria gostar, porque foi o maior cantor que esse planeta já viu pisar e uma pessoa singular. E o Rodrigo, a gente torna a informar, é o maior intérprete de Michael, que também já pisou nesse planeta. Muito obrigado. Se você não é assinante do nosso canal, aciona o sininho para receber todas as novidades. E eu vou te dar uma dica. Você passa esse bate-papo para pessoas que estão precisando se inspirar, que estão precisando de propósito de vida e que precisam acreditar e sonhar, porque a vida gosta de quem gosta dela. Um grande beijo e até o próximo Pod People.